agradecer a presença de todos, dizer desde logo ao professor Daniela Libório que é uma honra estar aqui, uma enorme satisfação estar num evento internacional. E gostaria de dizer aos senhores, especialmente aos meus colegas de mesa, que eu me sinto envaidecido por estar aqui por uma razão simples. Além de todos, da qualidade dos trabalhos, da importância da pesquisa, do conteúdo em si, mas gostaria de me somar àqueles que rendem loas ao professor Daniela Libório, porque quem trabalha com pesquisa no Brasil sabe o quanto é difícil você realizar um evento. Especialmente realizar um evento sem ser institucional, portanto partindo de um grupo de pesquisa, para mim é inédito. E nessa perspectiva, um evento internacional com patrocínio de agências de fomento é duplamente inédito. E abençoado pela ONU, eu diria, bom, professor Libório, agora eu gostaria de ser seu aluno e vou começar do zero. Talvez eu vá ser aquele primeiro integral de escada, fico ali ao lado dos meus pais como capacho, para aprender como é que se faz. Porque enquanto coordenava o mestrado em Direito, não tive a qualidade e a capacidade de desenvolver esse tipo de trabalho. Quem sabe agora eu aprendo e quem sabe como pesquisador, com o meu grupo, eu posso me somar à sua experiência e quem sabe ter uma expectativa diferente para o futuro. Eu gostaria de dizer que este evento, primeiro em tal, ele vai marcar época. Especialmente, e agora sim em relação aos meus colegas que me rodeiam à mesa, pela possibilidade de trazer pessoas de nichos diferentes para tratar de temas que interessam a todos. Nós teremos hoje um debate sobre grandes obras, grandes impactos, que saldo restaurar. E digo aos senhores, confesso que eu estou tão ansioso quanto os que aqui se encontram, porque o professor Henrique Botelho Frota é coordenador do curso de Direito da Faculdade de Felício no Ceará e vai nos brindar com uma exposição, depois de seguir debate, sobre as populações tradicionais diante das grandes obras públicas, conflito de interesse público. Nesse gancho, na sequência, o professor Orlando Alves dos Santos Júnior, que é professor doutor de PUC, da UFRA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pesquisador da rede observatória do plano diretor e planejamento urbano diante das grandes obras. Portanto, esse debate final tinha que ser o fecho mesmo. Nós estamos nos preparando para grandes eventos no Brasil. Se nós não prestarmos atenção às grandes obras de grande impacto, nas populações tradicionais, aqueles que serão realocados em prol do interesse da maioria, quem sabe, isso é um assunto que merece ser investigado. E tenho certeza, professora, é só o começo. Esse seu evento é o primeiro e nós temos até o tempo desses, eu diria, desses eventos midiáticos, a oportunidade de mais uma vez nos debruçarmos sobre esse assunto. Então eu gostaria de dizer logo de passar a palavra para o professor Henrique Botelho Frota para em 25 minutos tratar do tema populações tradicionais diante das grandes obras públicas, conflito de interesse público. Com a palavra, professor. Bom, muito boa noite a todos e todas aqui presentes. Eu quero, por óbvio, agradecer o convite que a mim foi formulado pela professora Daniela, parabenizar a todos pela organização do evento, né? Evidente que nós mencionamos sempre aqui a professora Daniela em razão do contato mais próximo que ela estabeleceu com todos nós, mas é inegável, né, o reconhecimento de que um evento dessa natureza e desse porte, ele só acontece em razão de um esforço coletivo. Então, em nome da professora Daniela, eu agradeço também todos os pesquisadores, orientandos do seu grupo de pesquisa. E estabelecer aqui, nesses meus 25 minutos, né, a possibilidade de nós passearmos um pouco pelo estado do Ceará, né? Lembrando um pouco aquela fala do Tolstói, que diz que para falar do mundo a gente tem que pintar um pouco sobre a nossa aldeia, né? Ou lembrando do Fernando Pessoa, que fala do Tejo e do rio da aldeia dele, né? Então, o meu rio lá se chama Cocó, o meu rio lá se chama Rio Maranguapinho, o Rio Pajeú, que é onde nasceu Fortaleza, e que talvez falando um pouquinho do Ceará, a gente consiga também fazer uma reflexão do que vem acontecendo em relação a esses grandes projetos e essas obras de grande impacto. Diga-se de passagem, hoje, no contexto dos eventos esportivos, esse tema tem ganhado uma expressividade muito grande nas pesquisas acadêmicas e nas reflexões. O que eu gostaria de colocar aqui com os senhores e com as senhoras é que, na verdade, os eventos esportivos são um momento em que talvez esse modelo de desenvolvimento se expresse com um significado, né, mais claro, mais evidente, em razão das transformações urbanas que eles provocam.
Mas esse modelo de grandes empreendimentos, ele perpassa e ele vai continuar acontecendo independente da realização desses eventos esportivos, porque ele já acontece no Brasil há muito tempo. Ouvindo o professor Álvaro falar ontem de manhã, eu acho que todos nós nos identificamos um pouco, especialmente quem já visitou o Nordeste, ou quem é, né, do litoral nordestino, porque todo aquele fenômeno que aconteceu no litoral espanhol, hoje acontece justamente no nosso litoral, que vem a ser completamente dominado, né, e as propriedades adquiridas por espanhóis e portugueses, especialmente para a construção de resorts, parques eólicos. Então, por exemplo, uma das empresas que mais tem adquirido terras no Ceará é a Endesa, que é uma grande empresa do ramo energético de origem espanhola. Então, esse modelo de desenvolvimento, ele acontece no contexto dos mega-eventos, mas ele vai perpassar, ele vai acontecer, porque ele já antecedia, e ele vai continuar acontecendo, mesmo depois desses mega-eventos esportivos. Antes, entretanto, né, eu trouxe uma apresentação, mas são mais fotos, né, para a gente não cansar tanto, então eu vou utilizar mais na segunda parte da minha fala. Eu queria colocar um pouco para nós a dificuldade que esse conceito de comunidades, povos ou populações tradicionais gera para o direito, né? Eu não tenho nenhuma pretensão aqui de fazer uma fala sobre o viés da antropologia ou de outra ciência social, que evidentemente tem uma expertise em relação à compreensão, né, de quem seriam esses povos tradicionais. Mas eu vou partir de uma reflexão, inclusive, daquilo que o direito entende como populações tradicionais, para que a gente possa refletir um pouco como é que nós conseguimos adequar ou não, aplicar ou não as categorias jurídicas, né, que nós estamos usualmente habituados, né? Então, uma primeira questão é que nós temos, dentro desse grande grupo de comunidades tradicionais, uma pluralidade gigantesca de manifestações socioculturais. E aí, por que reunir todas essas manifestações num só conceito de populações tradicionais? Aí eu citaria para vocês, por exemplo, as comunidades de fundo de pasto na Bahia, as quebradeiras de coco-babaçu, os seringueiros na região norte do país, os pescadores e as marisqueiras ao longo do litoral, os caiçaras aqui na região sudeste do país, os moradores de faxinais no Paraná, então os índios e quilombolas. Então nós temos aí manifestações socioculturais extremamente diferentes entre si, e muitas vezes nós não conseguimos encontrar uma relação direta entre elas, na maneira como se constituíram, na composição étnica desses grupos, na forma como se relacionam com o território, com os recursos naturais, mas resolvemos agrupar todas essas pessoas e todas essas manifestações num só conceito, que são as comunidades tradicionais. Então, o que as une, na verdade? O que as une é o que sobra, né? Essas comunidades são, na verdade, aquelas que não conseguem, no seu modo de ver o mundo, né, na sua cosmovisão, expressar com clareza aquilo que nós entendemos como modelo de vida urbano, né, do nosso país. Ou se rural, pautado nos valores, né, muito próximos ao urbano. Então elas destoam da normalidade daquilo que nós entendemos, né, como o que é comum, né, o que a maioria da população brasileira vive, seus valores, a maneira de consumo, o estilo de vida. Por mais que essa afirmação seja evidente uma afirmação burra, né, porque a maioria da população brasileira, inclusive a que vive em cidades, tem também uma diversidade muito grande de composição étnica, religião, modos de vida, mas há aí um conceito de comunidades tradicionais que se dá em contraposição a uma imagem que nós já temos constituída na nossa cabeça, que é aquela da normalidade, né? Então, esses grupos são minorias para o direito. E nós resolvemos agrupar todos esses grupos num só conceito, que são as comunidades tradicionais. Um outro problema é como é que essas comunidades vão ser reconhecidas. E aí, um marco fundamental é a Resolução 69 da OIT, que data de 1989, e cujo nosso país já, né, assimilou no ano de 2004. E a Resolução 69 da OIT consagra o princípio da autodeterminação, o autorreconhecimento dessas populações como tradicionais. Então isso por si só já é para o direito
motivo de uma reflexão muito profunda, porque gera para nós um paradoxo, né? Como é que eu vou deslocar o poder de se definir para um lugar que é fora do próprio direito? Então essas comunidades é que agora vão ter o poder de dizer que elas são tradicionais e, em decorrência disso, vários direitos, né, que a legislação internacional ou a legislação pátria prevêem vão ser aplicados para proteger os direitos dessas pessoas. Então, lembrando um pouco Bourdieu, né, nós estamos mexendo aí com uma seara de um poder simbólico muito forte, que é o direito de dizer o direito. Ou, lembrando a Marilena Chaui, isso, de certa forma, desestabiliza a questão do discurso competente, né? Nós, juristas, que sempre aprendemos a dizer o direito e, de certa forma, monopolizamos, né, a interpretação do direito, temos que lidar com a possibilidade de uma comunidade, ela própria, se auto-reconhecer tradicional e, mais do que isso, temos que lidar com o reconhecimento de que, se existem inúmeras comunidades tradicionais diversas no país, o Brasil é um país pluriétnico e multicultural. O que significa dizer que há uma produção normativa própria dessas comunidades, que muitas vezes escapa à produção normativa estatal. Essas comunidades, por exemplo, lidam com os recursos naturais ou com o território de maneira diversa, ou desconhecendo, ou ignorando, ou ressignificando o direito de propriedade. E aí é uma questão problemática, o que nós vivemos hoje no estado do Ceará, na medida em que os conflitos pelos territórios se estabelecem porque alguém apresenta um título de propriedade e diz, portanto, que é proprietário, e aquela comunidade que se encontra ali há 150 anos não tem título, então ela não deve ficar. No momento em que esse litígio vai ao judiciário, o peso do papel, que muitas vezes é até forjado, vale muito mais do que a história daquela comunidade estabelecida ali há 150 anos e que tem toda uma relação com a natureza que, sob a nossa ótica, é até sustentável. Né? Até sustentável. Então, nós temos um problema aí, que é o problema de dizer de quem é o direito, de dizer qual é o direito dessas comunidades, e mais, o momento em que esse direito das comunidades entra em conflito com o direito que é consagrado pelo Estado. É óbvio que o direito de propriedade, eu estou querendo dizer, é o único direito territorial consagrado pelo Estado. Mas não há dúvida de que no momento do litígio, o registro, a matrícula do imóvel é um meio de prova muito importante utilizado pelas pessoas que alegam terem o domínio daquela área, né, em face das populações tradicionais. Ainda voltando a essa questão do reconhecimento, depois da resolução 69 da OIT, o próprio Banco Mundial reformulou a compreensão dele do que seriam as comunidades tradicionais. Eu cito para vocês aqui a Diretiva Operacional 420, de 1991, do Banco Mundial, que assimila essa noção de auto-identificação, de auto-reconhecimento, mas ao lado desse critério, que por si só já deveria ser o bastante, porque se eu me reconheço membro de uma comunidade tradicional, bom, é um direito meu, é um exercício de autonomia, a partir do que eu enxergo, como eu me enxergo, né, integrante daquele grupo. Mas ao lado desse critério do auto-reconhecimento, o Banco Mundial lista outros requisitos, que seriam, por exemplo, uma ligação intensa com territórios ancestrais. Quem é que vai dizer o que é ancestral ou não? Não é essa comunidade tradicional. Uma linguagem própria, muitas vezes diferente da linguagem oficial. Então, se eu chego, por exemplo, para as populações indígenas do estado do Ceará, todas falam português, nenhuma delas fala mais a língua ancestral, eu tenho uma dificuldade, mesmo que o indígena se reconheça como tal, de entender que esse auto-reconhecimento é legítimo, porque ele não fala uma língua diferente do português, não fala uma língua, né, nativa, digamos assim. Além disso, a presença de instituições sociais e políticas próprias e tradicionais e, por fim, sistema de produção voltados principalmente para a subsistência. Então, é como se nós tivéssemos sempre a necessidade de, tudo bem, vamos reconhecer a autoidentificação, o autorreconhecimento desses povos. Mas vamos estabelecer uma moldura, eles vão se reconhecer dentro desses critérios aqui que são admissíveis, né, que são plausíveis sob a nossa ótica. E aí por que eu cito o Banco Mundial? Porque muitas vezes essas normativas, elas influenciam muito mais a produção legislativa nacional
do que, por exemplo, declarações de organismos como a ONU. Né? Nunca é pouco lembrar, por exemplo, o que o Consenso de Washington produziu na década de 90, né, dos últimos 20 anos, década de 90 e década de 2000, aqui no Brasil. Né? E o Consenso de Washington não era nenhuma declaração, não era uma carta de princípios, não era um tratado da ONU. E ele talvez teve reflexos institucionais muito mais profundos do que muitos tratados de direitos humanos que são, inclusive, ratificados pelo nosso país. Uma outra questão, ainda em relação a esse reconhecimento das populações tradicionais, é que nós temos, isso é totalmente ignorado, nós temos uma política nacional de desenvolvimento sustentável para as populações tradicionais, que foi instituída por meio do decreto 6040 de 2007. Inclusive, instituiu um comitê próprio para o desenvolvimento sustentável dessas populações tradicionais. E aí ele conceitua esses grupos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Tudo bem, princípio da auto-identificação. Mas, e aí sempre tem a questão da moldura, nós temos sempre que enquadrar, né, esse auto-reconhecimento dentro de um contexto, que possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam o território e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradores e transmitidos pela tradição. Ora, todos esses requisitos normalmente são objetos de estudos de especialistas técnicos. Não custa lembrar como é que acontece, por exemplo, na FUNAI, o reconhecimento de um povo indígena. É constituído um grupo de especialistas, arqueólogos, historiadores, né, cientistas sociais, que eles é que vão dizer se aquele grupo indígena é ou não, por mais que o grupo já tenha se reconhecido como tal. Então, o princípio do autorreconhecimento, ele não conseguiu chegar ao nosso ordenamento de maneira a assegurar, de fato, a transferência desse poder para as comunidades, de dizer que elas são comunidades tradicionais e isso bastar, né? Isso por si já bastar. Ao lado disso, a gente tem ainda, né, digamos, no imaginário geral, isso é assimilado pelas políticas públicas, uma noção baseada no paradigma do integracionismo. O Estatuto do Índio, que ainda está em vigor, porque o Estatuto do Índio em discussão não é aprovado nunca, né? Ainda diz lá, no artigo 3º, que os grupos, as populações indígenas vão se dividir em índios isolados, que é aquele que o nosso imaginário sempre procura, o índio de cocá, que anda nu, que não tem nenhuma relação, né, com tecnologia, os índios em vias de integração e os índios integrados. E o Estatuto do Índio estabelece essa divisão como uma tendência, como um movimento. Então a tendência é que o índio isolado, depois de um tempo, se estabeleça como em vias de integração e possa ser, portanto, integrado à comunhão nacional. Porque nós temos um país democrático do ponto de vista étnico e racial, né? Ninguém admite racismo, todos nós temos sangue negro, sangue indígena nas nossas veias, mas desde que os índios se integrem à comunhão nacional, ou seja, deixem de ser índios. E a política indigenista baseada, né, na época em que o Estatuto do Índio foi promulgado era exatamente essa. Na hora que aquela população passava a ser integrada, ela deixava de necessitar de direitos de proteção especial, porque ela já era igual a todos nós. Então, o ordenamento já protegeria, né, essas pessoas como protege qualquer um de nós. Para que uma previsão de direitos específicos para aquele povo se eles já estão integrados? Né? Uma outra questão é que, se nós reconhecemos, então, que essas populações precisam se integrar para comungar do objetivo do desenvolvimento nacional, na medida em que nós encontramos comunidades que resistem a esse processo de assimilação e integração, elas passam a ser entendidas como entraves. Então, as populações tradicionais, elas acabam sendo, na verdade, grandes inconvenientes para um projeto de desenvolvimento, né, do mercado e que o Estado assume também como um projeto de desenvolvimento adequado, como um projeto de desenvolvimento válido, como um projeto de desenvolvimento bom. E aí, já vou trazer para vocês alguns exemplos aqui. Só para fechar essa fala inicial, eu queria também fazer uma reflexão sobre
em que medida a gente consegue estabelecer um limite entre essas comunidades ditas tradicionais e comunidades urbanas. Em geral, quando se cita, né, quando se exemplifica, os faxinalenses, né, fundos de pasto, pescadores e marisqueiras, os catingueiros, né, do Nordeste, de todo o Nordeste, os seringueiros, são sempre grupos que têm um modo de vida e um modo de economia desvinculado com o urbano. Então, qual é a linha precisa que vai distanciar esses grupos, por exemplo, de uma comunidade como a comunidade do Poço da Draga, em Fortaleza, que é a segunda favela mais antiga, já tem 105 anos, e que estabeleceu com aquele lugar um modo próprio de vida, que é distinto do modo como uma população do lado, né, com outra classe, com outra formação cultural, com outra história, com outras relações de vizinhança, estabelece com o lugar. Então, essa linha é uma linha muito tênue. Então, eu queria propor para vocês, né, uma ampliação, né, nos slides isso se justifica, dessa noção de populações tradicionais para incorporar também aqueles grupos urbanos que, de certa forma, já se estabeleceram nas cidades há muito tempo e que têm uma relação com o lugar diferente, né, da relação que muitas vezes a classe média ou outras pessoas, outros grupos sociais vão estabelecer. Eu sei que isso é muito perigoso. A gente não pode também endeusar, divinizar as populações pobres nas cidades, né? Como se tudo fosse lindo, como se todas as relações sociais ali fossem de solidariedade, né? Essa questão da relação de vizinhança. Óbvio que não é. Óbvio que não é. Mas é óbvio também que essa comunidade do Poço da Draga tem uma relação completamente distinta com o lugar em que eles moram, em comparação com outras populações dentro do próprio município de Fortaleza. Então, tratá-los de maneira igual também é muito perigoso, é muito arriscado e certamente vai promover violação. E uma outra questão é esse problema aí do conflito do interesse público, né? É muito comum nas aulas de direito administrativo, e aqui certamente não faltam, né, especialistas da área, nós, quando tratamos do interesse público, sempre fazemos aquela diferenciação, o interesse público primário, que seria de fato o interesse da coletividade, da sociedade, e o interesse público secundário, que é o interesse do Estado, como pessoa jurídica, muito identificado como o interesse patrimonial da pessoa jurídica. Eu queria propor para vocês que nós abandonássemos um pouco essa divisão, porque eu acho que essa divisão é o próprio reconhecimento do fracasso da administração pública conseguir implementar o interesse público primário, né? Muitas vezes nós não temos sequer mecanismos para questionar ou para estabelecer no judiciário um diálogo para saber se aquela ação decorre de interesse primário, de interesse secundário, porque o administrador diz que é tudo interesse público, não interessa, né? Então eu queria um pouco que nós abandonássemos essa divisão, porque eu entendo que o interesse público secundário não é interesse público de fato. De fato, ele não é interesse público. Então, visto sob essa ótica, não deve haver conflito de interesses em relação a esses grandes projetos. Talvez o que exista seja uma violação de direitos. E aí a gente tem que compreender que o interesse público, de fato, não é o interesse da maioria. Nós vivemos num Estado democrático de direito e a regra da maioria não está autorizada a violar direitos fundamentais da minoria. Então, sob essa justificativa, o interesse público tem que se submeter ao princípio democrático, é evidente, né? Então, eu queria dar uma continuidade aqui, né, passando para a apresentação, e aí trazer alguns casos para vocês. Eu podia falar de muita coisa, né, de Belo Monte, da transposição do Rio São Francisco, mas eu elegi falar de 3 ou 4 situações que nós vivenciamos no estado do Ceará, para que a gente pudesse também refletir um pouco. Esse é o terminal, né, o complexo portuário, industrial e portuário do PECEM, que fica no município de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza. É um mega complexo. Fortaleza já tem um porto, né, que é o Porto do Mucuripe, mas que é um porto que não tem tanta capacidade para receber, por exemplo, derivados de petróleo, como o estado do Ceará deseja receber e se integrar, né, nesse circuito aí das transações, né, que são estabelecidas em relação ao comércio desses grandes insumos, né, dessas commodities, né, para melhor falar.
Então, o complexo do PECEM, ele é formado por um terminal portuário gigantesco, offshore, né? Inclusive já está em operação. Ele foi inaugurado, começou a operar em 2001, foi inaugurado oficialmente em 2002. Passados esses 10 primeiros anos, ele já está em ampliação, mas o complexo ele não é simplesmente o terminal. Ele é toda uma área que tem a intenção de ser destinada à implantação de indústria pesada. Então, por exemplo, a termoelétrica MPX, movida a carvão mineral, né, do Eike Batista, ou a refinaria Prêmio 2 da Petrobras, ou vai ter lá um terminal da Vale. Né? Então, esse tipo de empreendimento é o que é esperado aí, a foto já da termoelétrica, que já daqui a pouco começa a operar lá na região. Esse é o mapa do plano diretor do porto, né, do complexo industrial. É óbvio que não dá para vocês, né, identificarem muito bem, mas aqui em cima a gente tem, né, o terminal portuário, e essas zonas coloridas são exatamente as zonas em que devem se estabelecer esses grandes empreendimentos industriais. Né? A MPX, a termoelétrica está aqui, nesse verde em cima, a refinaria Premium aqui nesse cinza meio arroxeado, né? E aqui são outras áreas livres ainda para a instalação de indústrias pesadas. Se a gente passar para o próximo mapa, a gente vai perceber que essa região onde o complexo industrial e portuário se estabeleceu é uma área tradicionalmente ocupada por uma etnia indígena, que é a etnia Anassé. Todas essas comunidades listadas aí ao lado são comunidades indígenas. Os Anassé já foram reconhecidos pela FUNAI como etnia e a sua área está em processo de demarcação. Então, é mais ou menos, né, não é exatamente, mas é mais ou menos a área prevista pelo plano diretor do complexo do Porto do Pecém. Então, qual é a relação que o governo do Estado, isso é uma obra pública, né, e mesmo os empreendimentos privados que ali vão se estabelecer com incentivos públicos, qual é a relação que o governo do Estado estabeleceu com essas etnias? A de negação da sua identidade. Porque, em tese, todos nós reconhecemos os direitos indígenas no Brasil. A dificuldade é entender que aquela pessoa é um índio. É entender que aquele camarada que fala no celular, em pleno século XXI, o que é óbvio, é um índio. Né? Mas no momento, né, da argumentação, ele usar roupa, ele ir para a escola, ele usar celular e ter computador, faz com que ele perca todos os elementos distintivos da sua cultura. E é óbvio que existem outros tantos elementos, como as práticas religiosas, as bebidas, as comidas, os modos de vida, que confirmam que aquela etnia é uma etnia indígena. Não fosse assim, a FUNAI, né, já não teria reconhecido, né, porque para a FUNAI não basta o auto-reconhecimento, né, o grupo técnico já afirmou isso. Então, existem outros elementos distintivos, mas para o governo do Estado do Ceará isso não vale. Então, o que foi que ele fez? Tratou essas comunidades como campesinos, como comunidades rurais. E aí a estratégia para convencê-los a sair foi a seguinte. Cadastradores do Estado do Ceará foram visitar as casas, dizendo que estavam fazendo um cadastro censitário, eram cadastradores do IBGE, faziam toda a pesquisa socioeconômica com a família e ao final pediam para a família assinar o cadastro. Esse cadastro, na verdade, era o termo de concordância da desapropriação. E aí essas famílias, quando menos esperavam, já não tinham mais a menor condição de discutir a desapropriação judicialmente, porque a desapropriação tinha se dado de maneira amigável, né, na via administrativa. É óbvio que esse ato jurídico é nulo, é óbvio, mas vai explicar que Jesus não é Genésio, né? Vai explicar que a família não assinou ali com consciência livre, né? Aquele consentimento não foi livre. Né? Como é que vai comprovar isso no Poder Judiciário? Então, o documento fala muito mais forte, né, do que a própria fala das comunidades. Aí é uma outra situação que é a produção de energia eólica. E isso é super controverso, porque, como as comunidades falam lá no estado do Ceará, a energia eólica é ótima, ela é limpa em cima, ela é suja embaixo. Porque a maneira como esses aerogeradores vêm sendo instalados é uma maneira completamente irracional do ponto de vista da legislação ambiental, da proteção do patrimônio da União, do patrimônio público e da proteção dos direitos dessas populações tradicionais. Então, hoje, o estado do Ceará, né, aí é só uma tabela da produção da energia eólica no Brasil, né? Então, vocês percebem que do ano de 2005 até 2010 houve um salto gigantesco
né, na capacidade de produção do nosso parque eólico. Isso coincide com um programa do Ministério de Minas e Energias, que é o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica, que investiu muito em biocombustíveis e energia eólica. Então, a gente tem dinheiro público investido nesses projetos, nesse programa investiu dinheiro do BNDES nesses projetos, e mais, embora sejam empreendimentos privados, eles só acontecem porque esses empresas conseguiram ganhar os leilões da ANEEL. Né? Porque na sistemática da energia no Brasil, primeiro você participa do leilão, ganha o leilão para depois instalar o parque energético. Então, você ganha o leilão e se compromete a fornecer e a entregar algo que você não tem. Então, eles ganharam os leilões da ANEEL, tem a garantia do comprador, né? A União vai comprar a energia de todo mundo, e o BNDES investiu ainda na construção desses parques eólicos. E há novos empreendimentos habilitados, né? O Rio Grande do Norte ainda campeão, mas o Ceará tem a intenção de ser o estado que mais produz energia eólica, tem uma justificativa, né, geográfica, né? Os ventos de lá, de fato, têm uma velocidade que favorece, né? A geografia nos favorece, mas de toda forma, essa quantidade, né? Aí são 54 projetos, vocês imaginem a quantidade de aerogeradores, a quantidade de torres que cada um desses projetos tem. E aí é um caso, né? E aí eu preciso também, por uma questão de honestidade acadêmica, dizer para vocês que esses casos todos não são casos todos diretamente pesquisados por mim, né? Eu faço parte de redes de pesquisadores, né? Nesse caso aqui nós trabalhamos em parceria com professores da geografia, né? Do Laboratório de Cartografia Social, juntamente com um grupo de pesquisa sobre trabalho, meio ambiente e saúde, ambos da Universidade Federal do Ceará, que tem, né? E aí eu participo também subsidiando as questões jurídicas e fazendo uma reflexão, né, sobre a ocupação do litoral nesse aspecto e as relações de territorialidade que as comunidades envolvem e depois os conflitos que são gerados por esses empreendimentos. Essa é uma comunidade que fica no município de Aracati, a comunidade se chama Cumbe, né, a origem etimológica é quilombo, embora eles não se reconheçam como remanescentes de quilombo, mas o nome da comunidade, né, remete a quilombo e de fato se nós formos observar, há uma identidade de cor da pele, de raça, que diz todo o restante do município, né, embora eles não se reconheçam como tal. O Cumbe ele fica numa área em que a gente encontra um campo de dunas extraordinário. Né? Se vocês observarem aqui embaixo esses quadradinhos, né, coisa bonita, toda simétrica, já são as fazendas de camarão abandonadas, né, na comunidade, que já degradaram a comunidade, já trouxeram inúmeros problemas para essa comunidade tradicional, e hoje ela sofre com a implantação dos parques eólicos. Então, não sei se dá para vocês verem, mas aqui nas dunas tem uma área assim, marrom um pouco mais clara. Isso tudo são os aerogeradores. Então, todo aquele campo de dunas está completamente tomado hoje pelos aerogeradores. E a comunidade são pescadores, né? Pescadores e marisqueiras, vivem do mangue e do mar. Para que eles passem para o mar, eles têm que cruzar essa área de dunas. Eles moram antes das dunas. E é evidente que um dos processos de violação de direitos que a instalação desse parque trouxe para a comunidade é a privatização do espaço. Eles não podem mais passar por aí, tem que dar uma volta enorme, gigantesca, isso é motivo de grandes conflitos. Então aí é um exemplo, né, do morador lá do Cumbe e atrás a gente vê a dimensão desse parque eólico. Então a degradação da paisagem, o impacto na paisagem é significativo, né? Por isso que eles dizem, a energia é limpa em cima, mas é suja embaixo. E tem um depoimento de um professor da comunidade, o João, que ele diz assim, né, numa visita que nós fizemos, e ele teve há pouco em Fortaleza, ele também fez essa mesma fala. Ele tem um aerogerador instalado lá da casa dele. E aí ele diz assim pra gente, vocês sabem qual é a sensação de ter um troço desse rodando do lado da sua casa 24 horas? É morar do lado de um avião que nunca aterriza. Imagine como isso deixa a pessoa louca, né, depois de 2, 3 dias inteiros aquele barulho, imagine uma vida toda, né, você ouvindo aquela poluição sonora. Aí a maneira como elas se instalam. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas esses aerogeradores eles são gigantescos. Né? As fotos vistas de longe a gente não percebe, mas o diâmetro deles é gigantesco. Tanto é que para fazer a manutenção, o funcionário vai por dentro do aerogerador. Né? Então ele é muito grande.
E os caminhões, as gruas que transportam, são maiores ainda. Como é que elas vão transportar as peças do aerogerador num campo de dunas que tem um relevo completamente acidentado? Vamos nivelar as dunas. Inteligência, né? Óbvio, né? Vamos usar a nossa cabeça. Então, é isso que as empresas que instalam os parques eólicos têm feito com as dunas no litoral do estado. O Ceará não é o único, né? O Rio Grande do Norte tem sofrido muito com isso também. Então, a presença e os empregos gerados, né? Esse rapaz é um trabalhador da própria comunidade, ele hoje é a segurança do parque eólico e ele impede a comunidade de passar por dentro, né? do parque eólico. Aí é uma lagoa, né? Que a comunidade usava para o lazer, e eles, né, tem poucas formas de lazer, e uma delas é tomar os seus banhos de lagoa, ir para o mangue também, e hoje é a lagoa como ela está, é a mesma lagoa. E aí para o trânsito de caminhões, né? E aí a questão da privatização, né? Esse espaço aí nunca teve cancela, nunca foi de ninguém, aquela história, terra de ninguém, né? Era um espaço protegido pela legislação ambiental e hoje tem aí propriedade particular, você tem que se identificar. Ainda tem uma placa do órgão ambiental que diz que natureza, né? Que é a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, que é quem licencia os empreendimentos, né, dos aerogeradores. Aí uma foto dessa comunidade. As crianças indo para a escola, como o fluxo de caminhões impactou, inclusive, né, na maneira como as pessoas se locomovem dentro da comunidade. Então elas estão aí com a lama no tornozelo porque modificou completamente, né, a maneira, o trânsito dentro da comunidade. Aí em outro município, em Acaraú, a mesma realidade, né, dunas sendo aterradas, lagoas. Aí Trairi, mesma realidade no estado do Ceará. E aí o município de Aquiraz, que esse talvez vocês conheçam, que é onde fica o Beach Park. Esse aí é muito conhecido porque tem as casas de veraneio que hoje já começam a ser primeira residência. Nesse movimento de autossegregação, esse município recebeu o Alphaville, né, porque em Fortaleza a legislação urbana impede a instalação de mega conjuntos fechados. E aí o Alphaville foi para esse município, na verdade foi para o município do lado, que é o Eusébio, né, que fica entre Fortaleza e Aquiraz, aí fica o Beach Park, e aí nesse campo de dunas também tem a instalação de um parque eólico, aí são os aerogeradores, e aí é toda a malha, não é, que precisa ser estabelecida de cabeamento para transmitir essa energia, é óbvio. O aerogerador fica rodando lá, produzindo energia, ela tem que ser canalizada para algum lugar. Então tem toda uma malha aí de fio, né, uma fiação, que tem que acompanhar e interligar esses aerogeradores. E aí é nesse mesmo município de Aquiraz, né? Isso é um outro empreendimento, é um empreendimento de um resort, né? A situação como essa mesma região está hoje, né? Para a implantação de campos de golfe, por exemplo. Eu não trouxe aqui muitos exemplos de resort porque eu preferi valorizar mais os empreendimentos públicos ou financiados, né? Sob a justificativa do serviço público. E aí, por fim, a questão dos mega eventos esportivos. Fortaleza está assim, muito bem no filme, não é porque o Estádio Castelão é um dos que está mais adiantado, a Secretaria de Esportes fica contígua ao Estádio Castelão, é uma nova sede, muito bonita. Esqueceram de falar que tinha uma comunidade morando ali no entorno do estádio, né? E aí eu trouxe essa foto não para convencer vocês a visitarem Fortaleza, eu acho que o Álvaro está mais necessitado que vocês visitem a Espanha, mas só para destacar que essa é a Avenida Beira-Mar, muito bonita, esse pôr do sol maravilhoso, toda essa área onde vocês encontram os prédios de apartamento eram comunidades de pescadores. E essas comunidades de pescadores foram deslocadas para conjuntos habitacionais a quilômetros de distância, que hoje esses conjuntos estão completamente integrados à malha urbana, mas para usar uma expressão aqui da professora Raquel Roni, que a moradia chegou, mas a cidade nunca chegou para eles, porque embora a malha urbana, né, a estrutura viária já tenha englobado esses conjuntos, a infraestrutura urbana de fato não é adequada, não os beneficia. Então hoje a Orla de Fortaleza, que é tomada por esses grandes prédios, ela foi um dia uma área de dunas ocupada por uma população tradicional, uma população de pescadores. E aí é o novo projeto, é o novo xodó do governo do estado, que é a construção de um aquário, porque o governador botou na cabeça, segundo ele, o filho dele, que é pequeno, acorda todo dia perguntando, papai, o aquário, né? E aí ele botou na cabeça que esse tem que ser um novo projeto de desenvolvimento para a cidade de Fortaleza, porque a cidade de Fortaleza já vem há 20 anos, ou talvez um pouco mais, se inserindo no mercado de turismo de massa.
desde o governo das mudanças, que foi os governos Tasso Gereissati, que contou inclusive com o mandato do Ciro Gomes, irmão do atual governador, que é o Cid Gomes, né? Então, a exemplo do que acontece em Barcelona, em Valência, em cidades europeias, norte-americanas, em que o aquário é um grande equipamento turístico, Fortaleza não pode ficar fora dessa rota, né? Então, Fortaleza tem que ser uma cidade global. Para ser uma cidade global, tem que ter um aquário. Esse aquário vai custar 250 bilhões, é a estimativa inicial, mas só se fala da estrutura física, né? Eu não tenho a menor ideia de quanto custa, por exemplo, adquirir um tubarão-baleia e transportar um tubarão-baleia para dentro do aquário. E esse custo não está contabilizado, né? São não sei quantas mil espécies, né, marítimas que vão compor aí esse aquário. E aí vai ter, né, visão subaquática, e esses peixes caribenhos que não existem no mar cearense, né, não sei de onde idealizaram essa foto, tubarão e não sei o quê, né? Bom, enfim. E aí eu queria destacar para vocês essa foto aí do aquário, né, do projeto do aquário, porque aqui ao final dele tem uma área verde, né? Óbvio, né, que bom fazer um projeto dessa magnitude, pelo menos, né, estabelecer uma área verde. Acontece que o governo do estado esqueceu de nos informar que essa área verde, que a gente vê aí, é exatamente onde hoje está a comunidade do Poço da Draga, que é aquela que eu falei que tem 105 anos. Então o aquário vai se instalar nesse prédio aqui, que é um antigo prédio do Denox. E aí aquela região verde é tudo isso aqui, é onde está a comunidade hoje, né? Então é uma tentativa também de vender o projeto, nos dizendo o seguinte: olha, vocês não vão ter o incômodo de ver gente pobre do lado do aquário. Mas que absurdo, né? Eles são pescadores, moram lá há 105 anos, mas não tem nenhuma relação com o aquário, como de fato não tem. A comunidade não tem nenhuma relação com o aquário. E aí, por último, a questão do VLT, que também é um empreendimento hoje que o governo do estado quer que saia a ferro e fogo, né, um veículo leve sobre trilhos, que vai ligar o Mucuripe, que é um porto dentro do município de Fortaleza, vai ser construído um terminal de passageiros, direto para Parangaba, que é um bairro, mas com um ramal levando direto para o estádio Castelão. Então a ideia é que os turistas cheguem nos transatlânticos, peguem o VLT, possam ir ver o seu jogo no Castelão e voltem de VLT para o seu transatlântico, né? Não sei se isso vai acontecer, mas essa é a ideia, né? E esse aí é a previsão do metrô de Fortaleza. Cada cor dessa, Fortaleza não tem metrô. Há muito tempo, bem mais de uma década, que se arrasta a questão do metrô. E aí essa linha do VLT é essa azul, né? E esse ramal aqui, pontilhado, seria o que leva ao estádio Castelão. Então ele sai aqui do Porto do Mucuripe, aproveitando uma linha que já está instalada lá, que é uma linha da antiga Refesa, né? Então já existe, né, uma ferrovia lá instalada. E o problema, né? Bom, o VLT em si pode ser algo positivo para a mobilidade urbana. Mas o que é o problema? Mais uma vez, tem uma comunidade no meio do caminho. Então, todos os projetos de desenvolvimento sempre tem uma comunidade no meio do caminho. E aí, são 22 comunidades ao longo desse trilho. O governo do estado tem uma perspectiva de 3.500 remoções, e eles usam essa expressão, né? Não é de assustar, né, que o discurso público, não mais lá no estado do Ceará, se utiliza dessa expressão remoção, né? Reassentamento já é coisa para os fracos, né? Remoção mesmo. E é engraçado é que a lei orgânica do município de Fortaleza, não é o plano diretor, é a lei orgânica, diz que em qualquer intervenção urbana, se for necessário reassentamento, ou seja, o projeto tem que analisar todas as possibilidades, e se não for possível manter a comunidade, ou seja, se for necessário reassentamento, a população tem que ser ouvida, e 2/3 da população impactada tem que concordar com o reassentamento, e o reassentamento tem que ser dentro do mesmo bairro. Olha que coisa interessante, né? A lei orgânica do município. Essas comunidades, a proposta é que elas sejam deslocadas para um conjunto habitacional que fica a 14 quilômetros de distância de onde elas moram. E essa região dessas comunidades é a região mais valorizada da cidade de Fortaleza. É a região em que a gente tem o preço do metro quadrado mais alto, concentração de oferta de empregos formais. Então, todos eles já têm uma vida social e econômica estabelecida ali há 50 anos. Já estão na terceira geração, né, que vive nessas comunidades. E aí
não tem, né, não existem acidentes, há muitos anos não são, né, registrados acidentes. E aí eu queria mostrar para vocês, já estou finalizando de fato, que qual é a intenção aí do governo do Estado em relação à construção desse VLT. Esse vídeo é de 1 minuto. Esse de gravata amarela é o governador. Tem pelo menos 3 lugares. Gramado Nova e lá no Papicu, dá para fazer. Você faz a estação de baixo e eu vou ter que apropriar a estação que você fora na rua, e chega para frente lá, tá? Mas eu vou aí, eu desaproprio e depois de mover ou tipo indenização, vocês pagam o Estado e isso. Vamos imaginar, mas eu estou imaginando assim, o Estado é mais fácil desapropriar, né? Eu desaproprio, você construa a estação, tem meu valor, eu construo a estação, eu tenho dinheiro para isso, mas já faz um projeto que veja a verticalização. E aí, esse dinheiro que o Estado está desapropriando, você me dão, e isso fica sendo contabiliza aí como uma coisa para você. Governador, o senhor pode explicar um pouquinho dessa proposta que o senhor acabou de dizer aqui para o Jornal Estado, com os empresários da construção? O senhor vai para onde agora, governador? Estou viajando para Portugal. Portugal? Qual o evento? Qual o evento? São várias. Essa gravação caiu no Facebook, né? E causou um constrangimento enorme ao governo do Estado. Mas esse é o mesmo governador que utiliza dinheiro do Estado para ir passear na Europa com a mulher, com a sogra, com todo mundo da família. E é o mesmo governador que mandou para a Assembleia Legislativa, só que, de fato, eu já prometi terminar várias vezes, mas essa é a verdadeira, a Lei 14.996 do ano passado, que estabelece uma área de segurança. E eu acho que isso expressa muito o modelo de gestão megalomaníaco, icônico, né, personalista que a gente tem no Ceará há muitos anos. Ele é um representante dessa lógica. Essa área de segurança ela é estabelecida ao redor do Palácio do Governo e da residência oficial do governador. 3 quadras ao redor é um território de exceção. Pode-se fazer, então, se tiver qualquer manifestação do MST, qualquer outro movimento social, essa lei autoriza que o chefe de segurança do governo do Estado utilize de qualquer mecanismo para proteger a integridade física do governador e o patrimônio do Palácio da Abolição, que é o Palácio Oficial do Governo. Agora, pior do que isso, a área de segurança, além de ser em torno do Palácio, também tem uma área de segurança em torno da pessoa do governador. Então é uma área de segurança ambulante, ele está ressignificando a noção de território, inclusive de competência legislativa do Estado. Porque se o governador vier para o Estado de São Paulo, a área de segurança vem com ele. Então se preparem, porque vocês podem receber um território de exceção, né? Como que a gente está vivenciando também lá no Estado do Ceará. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu também queria começar agradecendo o convite para participar desse encontro, especialmente a Daniela, com quem a gente conversou mais, dizendo do prazer de estar aqui com o Daniel e com o Henrique nessa mesa, e da satisfação de escutar o Henrique nessa importante exposição, e dizer que eu vou fazer uma exposição um pouco diferente, porque eu não vou falar de um caso específico, de nenhuma cidade especificamente, vou tentar falar sobre o Brasil, sobre as cidades brasileiras de uma forma mais geral, e vou fazer uma exposição talvez um pouco mais conceitual do que falar de experiências concretas, né? Quer dizer, então, a minha intenção é discutir o tema do planejamento urbano diante das grandes obras, a partir também de um recorte específico, os mega eventos esportivos, e dentro desse tema, um recorte ainda mais específico, que é a Copa do Mundo e as Olimpíadas, né? Quer dizer, na verdade, a Copa do Mundo e as Olimpíadas não são os únicos eventos, não são os únicos mega eventos,
e os mega-eventos não são os únicos megaprojetos, né? Quer dizer, então, as grandes obras são, como o Henrique mostrou, ultrapassam em muito os mega-eventos esportivos. Bom, a gente, todo mundo sabe aqui na sala, né, quer dizer, que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo e o Rio de Janeiro vai sediar as Olimpíadas, que isso foi recebido e até hoje propalado, né, como uma oportunidade de resolução de graves problemas das cidades brasileiras, em especial das cidades sedes, né? Quem não está sediando, teoricamente está com inveja, né? Então, já ouvi alguns secretários, eu queria ter, vocês estão reclamando, mas eu gostaria que minha cidade sediasse, etc, etc. Então, isso é visto como uma oportunidade de resolução dos problemas habitacionais, de mobilidade, enfim, uma série de problemas relacionados à possibilidade de revitalização das áreas centrais, enfim. E se propaga a ideia, no bojo do discurso em torno do desenvolvimento, de que esses dois mega-eventos seriam capazes de deixar um legado social. Quer dizer, então, a partir nesse pano de fundo que eu quero discutir o significado desses mega-eventos, quer dizer, e o início das intervenções já tem demonstrado, já tem indicado uma série de problemas. A fala do Henrique em relação à Fortaleza já evidencia isso, né? Não só relacionados às emoções, né? Quer dizer, mas também outros estudos têm mostrado problemas relacionados às diversas temáticas que esses mega-eventos envolvem. A questão da segurança, a questão da mobilidade, a questão do próprio esporte, né? Quer dizer, então, enfim, uma série de problemas que estão relacionados não só no Brasil, né? Quer dizer, há uma enorme literatura falando também dos mega-eventos no plano internacional. Né? Quer dizer, então, o que eu quero fazer aqui é trazer algumas hipóteses de discussão que têm orientado as pesquisas que nós temos desenvolvido no âmbito da rede Observatório das Metrópoles e que envolvem o acompanhamento dos impactos dessas intervenções em todas as capitais, em todas as cidades sedes. Né? Quer dizer, então, um pouco esse o objetivo. Portanto, a minha ideia é de levantar hipóteses de trabalho. Né? Quer dizer, então, tudo que eu vou falar aqui, mesmo no tom afirmativo, na verdade, ainda são hipóteses que têm orientado as nossas pesquisas. Eu vou tomar como ponto de partida a abordagem do Karl Polanyi, que tem uma obra bastante importante, que é a Grande Transformação. E o que me interessa nessa obra do Polanyi é o conflito, a abordagem dele em torno do conflito entre os processos de mercantilização e desmercantilização, no caso do Polanyi, tendo como foco os processos de mercantilização do trabalho, da terra e do dinheiro, né, que hoje estão mais do que naturalizados, tudo está mercantilizado, mas que, olhando numa perspectiva histórica, nós podemos perceber que esses três elementos nem sempre foram mercantilizados. Né? Quer dizer, então, ao contrário, quer dizer, a história de mercantilização da terra, do trabalho e do dinheiro é muito recente na história da humanidade, não tem nem 200 anos. Quer dizer, o Polanyi resgata isso muito bem, falando desse conflito no século XIX. A mercantilização, se referindo à regulação subordinada ao livre mercado como utopia, e a desmercantilização referida à subordinação do mercado aos valores que colecionam uma determinada sociedade, a ideia de proteção social, a ideia de direitos, né? Quer dizer, e como a sociedade se protege dos processos de mercantilização, porque, para o Polanyi, quer dizer, a sociedade, esses três fatores radicalmente mercantilizados levariam ao fim da própria sociedade. Né? Quer dizer, então, a própria sociedade criaria mecanismos de autoproteção, de desmercantilização desses fatores, de forma a se proteger e a não se autodestruir. Nas cidades, nós podemos traduzir esquematicamente esse conflito em dois paradigmas que atravessam as teorias e as práticas de planejamento, que é o nosso tema aqui. Primeiro, o paradigma, eu não vou poder aprofundar, obviamente, porque o meu tempo é pequeno, quer dizer, então, mas tentando sintetizar os elementos que orientam a nossa pesquisa. Então, o primeiro paradigma seria o paradigma da cidade-mercado, na perspectiva da mercantilização, da sua subordinação ao livre mercado, né, e o paradigma da cidade-direito, né, quer dizer, em ambos os casos, envolvendo, obviamente, a questão
da terra urbana, da moradia e dos serviços urbanos que compõem a própria dinâmica de produção e gestão das cidades. Como utopias ou ideais tipos, esses paradigmas não vão ser encontrados na sua forma pura na realidade que nós vivemos. Nem a utopia da cidade-mercado, nem a utopia da cidade-direito. Levado ao extremo, nós podemos dizer com o Polanyi que a utopia da cidade-mercado levaria à dissolução da própria sociedade. Então, na verdade, ela não existe na sua pureza, na sua radicalidade, mas como utopia que orienta várias das ações na perspectiva da mercantilização. E, por outro lado, o paradigma da cidade-direito, ela encontraria como barreira o próprio capitalismo, que precisaria ser superado para a sua plena realização. Ou seja, a plena realização da cidade-direito só pode ser realizada com a superação do capitalismo. Na sociedade atual, o capitalismo impõe barreiras para a plena realização dessa utopia. Bom, assim, essas utopias vão ser encontradas como princípio ou valores que orientam as práticas e as representações vinculadas ao planejamento das cidades. É assim que eu vou tomar na minha exposição. E o poder de organizar a cidade com base em um desses princípios, ou melhor, com base em uma combinação específica desses dois princípios, onde sempre um desses princípios tende a predominar, tem como origem um conjunto complexo de forças políticas, econômicas, sociais, culturais, que são acionadas e mobilizadas pelos diversos agentes sociais, configurando um processo conflituoso, envolvendo uma multiplicidade de interesses e de agentes. Portanto, eu estou tomando como referência uma ideia de cidade, como arena atravessada por agentes e interesses, não uma visão reificada de cidade. Né? A vocação da cidade de São Paulo, a vocação da cidade de Fortaleza, a vocação da cidade de Curitiba. A cidade não é uma coisa, não é uma torre. Portanto, nós não podemos, infelizmente, tomar cafezinho com a cidade de São Paulo e perguntar qual é o desejo dela. Quer dizer, então, preciso desconstruir essa ideia da cidade como ator, né, quer dizer, e ter uma perspectiva da cidade como um conjunto, como uma arena atravessada por agentes e interesses, e são esses agentes e interesses em conflito que vão disputar o poder de organizar a cidade com base em um desses princípios que eu já mencionei. De uma forma geral, em uma cidade, e de uma forma específica nas regiões metropolitanas, pode-se identificar processos de formação de coalizões de interesses que expressam uma determinada aliança de classes como base de algum tipo de governança que aciona um certo padrão de planejamento urbano que expressa o predomínio de um desses princípios, da cidade-mercado ou da cidade-direito. Sem poder aprofundar o meu argumento, em razão do tempo, eu creio que é possível afirmar que a aprovação do Estatuto das Cidades e a elaboração dos planos diretores participativos nele orientados pelo Estatuto das Cidades, expressariam a influência de um certo campo político fortemente vinculado aos ideais da cidade-direito, no qual se encontra, entre outros agentes, o campo de organizações do Fórum Nacional de Reforma Urbana, que muitos daqui conhecem, e também o próprio campo do IBDU, que apoia esse evento. Quer dizer, então, a gente pode afirmar, quer dizer, que o Estatuto e os planos diretores participativos refletem uma certa disputa na qual esse campo consegue influenciar, baseado na ideia da cidade-direito, a aprovação de certos princípios, certos instrumentos, etc. etc. O padrão de governança que parecia emergir desse processo apontava para um padrão de intervenção do poder público universalista e impessoal, substituindo as práticas clientelistas e patrimonialistas que sempre vigoraram nas cidades brasileiras. Participativo, né? Todo mundo afirmava, conselhos, espaços de participação, fortemente regulatório, o papel do poder público regulando o uso do solo, e redistributivo, uma cidade mais justa. Eram princípios que estavam orientando e que pareciam que iam sustentar um padrão de governança fundado nesses valores, nesses princípios, e, portanto, com um instrumental, plano diretor, Estatuto da Cidade, capaz de alavancar e de construir uma outra cidade. E esse autor denomina de administrativista, vinha dando lugar a um novo padrão de governança que ele denominou de governança empreendedorista. Né? Quer dizer, isso já nas décadas de 70 e 80. E essa governança empreendedorista, empresarial, segundo Harvey,
ela seria caracterizada, entre outras coisas, eu não vou poder me aprofundar nesse tema também, por uma coalizão de interesses fundada na noção de parceria público-privada, em que a iniciativa privada se integra com os poderes governamentais locais e buscando e atraindo fontes externas de financiamento e novos investimentos diretos ou novas fontes de emprego. Nada parecido com o que o papo que a gente acabou de ouvir, né? Nada parecido. Né? Então, esse padrão de governança já no plano internacional já começava a ganhar força. Em outras palavras, a governança empreendedorista e empresarial seria a expressão do processo de neoliberalização que converte as cidades em centros estratégicos para o desenvolvimento desigual de projetos e políticas neoliberais, e para isso desenvolve o que um outro autor chamado Neil Brenner denomina de urbanismo neoliberal. E aí isso é muito importante para a gente entender a ideia do planejamento e os mega-eventos. Mesmo que tardiamente, esse processo de transformação da governança na perspectiva da governança empreendedorista e empresarial também parece atingir as cidades brasileiras, que, como todas as demais cidades, também têm suas especificidades. O Neil Brenner, inclusive, prefere o conceito de neoliberalismo realmente do que o conceito de neoliberalismo abstrato. Né? Quer dizer, entre as nossas hipóteses está exatamente perceber algumas características do neoliberalismo brasileiro, que não é o mesmo neoliberalismo americano nem europeu. No Brasil, a acumulação urbana estaria passando por um processo de reconfiguração através da inserção das cidades nos circuitos mundiais que buscam novas fronteiras de expansão da acumulação diante da permanente crise do capitalismo financiarizado no plano global. É preciso entender essa conjuntura, né? Quer dizer, o inverso daquilo que do discurso recorrente dos meios de comunicação, de que o Brasil estaria adotando políticas capazes de responder ao contexto de crise internacional, pode ser visto de uma outra forma. Quer dizer, exatamente do Brasil está vivendo um momento aparentemente, né, quer dizer, aparentemente positivo em termos de atração de recursos, exatamente, não é porque está adotando políticas anticíclicas, mas exatamente porque existe uma crise internacional e o Brasil aparece como um lugar atrativo para os capitais no ambiente de crise. E o Brasil apareceria com atrativas fronteiras urbanas, tanto em razão do ciclo de prosperidade e estabilidade da economia, comunidade estável, como da existência de ativos urbanos passíveis de serem espoliados, ou seja, comprados a preços desvalorizados e integrados aos circuitos internacionalizados de valorização financeiras. O contexto urbano brasileiro seria caracterizado por um novo ciclo de mercantilização que combina as conhecidas práticas de acumulação urbana baseadas na ação do capital mercantil local com as novas práticas empreendidas por uma nova coalizão de interesses urbanos na direção da sua transformação em commodity, em mercadoria. Ou seja, nós tínhamos um ambiente favorável a uma nova rodada de mercantilização nos termos do Calpolani. Quer dizer, então, o Brasil estaria vivendo, essa é a nossa hipótese de trabalho, estaria vivendo exatamente um ciclo de nova mercantilização da terra urbana. Né? Quer dizer, isso, obviamente, sustentado por uma nova coalizão de interesses e por um novo padrão de governança. E essa, em síntese, é a nossa hipótese. Nós estamos diante da emergência de uma nova governança empreendedorista, empresarial nas metrópoles, sustentado por uma nova coalizão de forças locais, expressando um bloco de interesses em torno de uma nova rodada de mercantilização das cidades, em aliança, obviamente, porque é assim que se exerce a hegemonia, com antigas coalizões dominantes, caracterizadas pelo localismo, pelo clientelismo, pelo paroquialismo, pelo patrimonialismo, e envolvendo também, nem que seja de forma minoritária, setores dos segmentos populares e progressistas. Quer dizer, o exercício da hegemonia não é diferente do... Nós não estamos... ninguém deu um golpe, nós não estamos numa ditadura. Então se legitima essa política porque se é capaz de constituir uma aliança que incorpora, mesmo que de forma subordinada, outros interesses. E um bom caso para refletir sobre a emergência e a atuação dessa nova coalizão se refere exatamente a esse ambiente de preparação das cidades sedes brasileiras para receber os Jogos da Copa do Mundo de Futebol e do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 16. Bom, nesse processo da Copa do Mundo, o poder público tem tido um papel
central, todo mundo sabe disso, né? É o principal agente na criação de um ambiente propício aos investimentos, e alguns setores aparecem como setores-chave, o setor imobiliário, as empreiteiras de obras públicas, o setor hoteleiro, o setor de transportes, o setor de entretenimento e de comunicações. Percebe-se claramente o caráter estratégico no âmbito da Copa, do PAC-Copa, dos investimentos em mobilidade. 50% dos recursos do PAC-Copa estão destinados à mobilidade, ou seja, a maior parte dos recursos não estão associados à realização dos jogos em si, apenas 25% estão associados à reforma dos estádios, reforma ou construção dos estádios. 50% estão ligados à mobilidade urbana, à reestruturação urbana das cidades, porque são projetos que têm um impacto direto sobre a reestruturação das cidades. Isso, se a gente quiser separar os 25% que são destinados para a reforma dos aeroportos, dos portos, quer dizer, que também fazem parte, de alguma maneira, do setor de mobilidade. Esses investimentos seriam fundamentais para viabilizar as novas condições de acumulação urbana nas cidades brasileiras. Em outras palavras, a reestruturação urbana das cidades sedes deve contribuir para a criação de novas condições de produção, circulação e consumo, centrada em alguns setores econômicos, em especial setores de ponta, e no setor de serviços. A gente pode dar o exemplo do complexo petrolífero no caso do Rio de Janeiro, o mercado imobiliário em todas as cidades. Sai essa semana na revista Exame, para quem se interessa por esse tema, o fato do Brasil ter sido o segundo país em valorização imobiliária do mundo. Quer dizer, então, o mercado imobiliário se aquece, a própria produção da cidade se aquece. O sistema financeiro de crédito, óbvio, que ganha uma nova dinâmica, e é por isso, é nesse contexto, que os juros podem ser reduzidos, né? E outras, a cadeia de produção de eventos culturais, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro foi a cidade com a maior quantidade de eventos do Brasil no último ano, quer dizer, e uma das maiores do mundo, né? Quer dizer, então, e o setor automobilístico, que ninguém fala, porque, poxa, estamos investindo em VLT, etc., BRTs, BRS, etc., mas isso, de alguma maneira, permite o aquecimento, permite a criação de novas condições de acumulação para o setor automobilístico, decorrente da criação de novas vias, de novas condições. O trânsito, enfim, tem que desafogar, não pode ter o carro japonês que anda 10 km. Então agora temos novas vias, legitimados pelo investimento em transporte de massa. Quer dizer, se criam novas condições para o próprio setor automobilístico se aquecer nesse contexto. Não é à toa também as últimas medidas visando o aquecimento do setor automobilístico. Então, a reestruturação urbana também está ligada à criação de novas... além disso, essa reestruturação urbana também está ligada à criação de novas centralidades urbanas. Quer dizer, eu não saberia dizer quais são as áreas de Fortaleza, mas o Henrique já deu um toque, essa área aqui, do Rio de Janeiro a Barra. Quer dizer, você tem a criação de novas centralidades nas cidades. Portanto, quer dizer, nós estamos também falando da produção de novas desigualdades socioterritoriais. Os investimentos não são equitativos, vocês sabem disso, em cada cidade que cada um de nós está. Quer dizer, os investimentos são diferenciados, né? E a produção de novas configurações espaciais marcadas por processos de integração e desintegração, segregação e articulação, né? Quer dizer, então, aqui o tema das metrópoles ganha enorme importância, e a questão da integração dos modais é impressionante. Quer dizer, no caso das cidades sedes, pouco investimentos são realizados na perspectiva da integração metropolitana. Pouquíssimos. Quer dizer, então, esse é um tema que também merece destaque. Bom, obviamente nós estamos diante de, portanto, quer dizer, de intervenções urbanas de grande intensidade, isso não resta dúvida nenhuma, né, que vem provocando, ou tem o potencial de provocar intensos processos de valorização imobiliária, e, em geral, essas intervenções não abarcam o conjunto da cidade, são intervenções seletivas, como eu já falei. Muitas dessas áreas, como também nós sabemos, são ocupações consolidadas por populações de baixa renda, classes populares, né? Quer dizer, que apresentam como característica o fato de terem sido relativamente desvalorizadas e desprezadas pelo setor imobiliário ao longo dos últimos anos, o que foi reforçado pelo fato dessas áreas serem ocupadas por classes populares. Quer dizer, eles ocuparam porque eram áreas
desprezadas pelo setor imobiliário e a sua ocupação por classes populares reforçou a sua desvalorização. Quer dizer, tais áreas passam a ser do interesse do setor imobiliário exatamente devido às intervenções urbanísticas previstas ou em curso. De fato, a existência das classes populares em áreas de interesse desses agentes econômicos se torna um obstáculo ao processo de apropriação desses espaços, ao circuito de valorização do capital vinculados à produção e gestão das cidades. Efetivamente, tal obstáculo tem sido enfrentado pelo poder público através de processos de remoção envolvendo reassentamento das famílias para as áreas periféricas, compras assistidas de novos imóveis, indenizações ou simplesmente despejos. As respostas têm sido diferenciadas, mas de qualquer forma tem que tirar. Aqui você não pode ficar. Na prática, a tendência é que esse processo se constitua numa verdadeira transferência de patrimônio sob a posse das classes populares para alguns setores do capital no âmbito de um processo que pode ser caracterizado por uma reordenação do lugar dos pobres na cidade. Utilizando um conceito do Harvey, quer dizer, são processos que poderiam ser caracterizados como de espoliação urbana, que caracterizaria exatamente o fato de você espoliar um agente de um ativo que está sob a sua posse, ou espoliar tomando ou pagando o preço de banana, porque, na verdade, o poder público não reconhece o valor da terra, no caso dessas remoções. Né? Quer dizer, mesmo quando, no caso do Rio de Janeiro, quando o prefeito lança um novo decreto possibilitando indenizações até R$90 mil, hoje, no Rio de Janeiro, esses R$90 mil não vai garantir a permanência daquele morador numa área removida em hipótese nenhuma. Quer dizer, então, o que está em discussão é que o valor, a valorização, o potencial de valorização imobiliária dessas áreas é muito grande, quer dizer, tornando possível aumentar o valor das indenizações, desde que aquele morador não permaneça naquele local. Né? Quer dizer, e é esse processo de expoliação de um ativo sobre posse das classes populares e a sua reintegração no circuito de valorização imobiliária que caracterizaria o que o Harvey chamaria de acumulação por expoliação. Bom, as cidades sedes da Copa, em geral, não estou falando especificamente do Rio de Janeiro, são ilustrativas desse processo, não só pelo número de famílias despejadas, mas pelos mecanismos de despossessão e privação adotados, assim como lugares reservados para as famílias de baixa renda nessas cidades. Na maioria das vezes, os processos de remoção têm impossibilitado a permanência das famílias nas mesmas localidades ou nos mesmos bairros, esquecendo lei orgânica, esquecendo o que for, né? Não tem problema. Quer dizer, reassentando no limite, né? Quer dizer, quando o poder público tem algum compromisso com o direito à moradia, reassenta em bairros distantes. Quer dizer, então esse é o compromisso com a garantia do direito à moradia. Bom, para finalizar, eu queria fazer algumas reflexões sobre o caráter do planejamento urbano no contexto dessa governança empreendedorista empresarial, a partir da experiência dos mega-eventos, e voltando ao tema dos planos diretores em algum momento. Em primeiro lugar, talvez diferentemente das experiências de outros países, as políticas públicas urbanas vinculadas a esses mega-eventos esportivos, sobretudo aquelas vinculadas aos programas federais, parecem ser marcadas por um perfil redistributivo, ou pelo menos ter dimensões redistributivas, por componentes redistributivos. Parecem estar associadas a investimentos em políticas, equipamentos, serviços urbanos, habitação, saneamento, saúde, educação, em alguns casos, destinados às classes populares. Em grande parte, essas políticas são protagonizadas ou são de responsabilidade do governo federal. Aqui, portanto, é preciso considerar, em primeiro lugar, que o grau em que tais políticas redistributivas são desenvolvidas é variável em cada localidade, de acordo com a cidade-sede considerada, e parece estar fortemente vinculada à natureza da coalizão empreendedorista empresarial que emerge em cada cidade brasileira. Isso também definiria os instrumentos do plano diretor que estariam sendo ou não implementados, e o grau de mercantilização e desmercantilização da cidade que estaria sendo promovido. Mas, em síntese,
A nossa hipótese é de que, no plano federal, você teria uma espécie de neokeynesianismo com políticas sociais ativas, não só a Bolsa Família, mas os programas sociais desenvolvidos pelo governo federal, em combinação com políticas neoliberais no plano local. As cidades como laboratório das políticas neoliberais empreendedoristas, empresariais. Quer dizer, então, você teria uma combinação que, inclusive, conformaria a coalizão e daria legitimidade para as transformações, para essa nova rodada de mercantilização que eu já mencionei. Bom, portanto, quer dizer, isso seria um elemento chave para a legitimação das políticas. Se a gente quisesse dar um exemplo, a revitalização do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, é melhor viabilizada quando eu tenho um programa Minha Casa Minha Vida de construção de habitações populares na Zona Oeste. Eu garanto habitação popular. Remanejo, removo, legitimado pelo discurso da promoção do direito à moradia. Quer dizer, e, na verdade, em grande parte das cidades brasileiras, ao lado desse intenso processo de remoção de comunidades, de famílias de baixa renda, em áreas revitalizadas ou em áreas de interesse do capital imobiliário, nós percebemos a existência de investimentos em urbanização e a regularização de favelas e assentamentos precários, sobretudo através do PAC, e investimentos voltados para as classes populares, como, por exemplo, investimentos na regularização fundiária, programas de ocupação de imóveis públicos do governo federal, enfim. Em segundo lugar, mesmo que seja possível constatar intervenções urbanas destinadas à ampliação do acesso das classes populares aos serviços e equipamentos urbanos, são claros os indícios de que se está diante de uma nova rodada de mercantilização da cidade, caracterizado pela transformação de espaços, equipamentos e serviços urbanos desvalorizados e, portanto, parcialmente desmercantilizados, em mercadoria, ou seja, em ativos reinseridos ou inseridos nos circuitos de valorização do capital. E esse processo ocorre, seja pela transferência forçada de ativos sob o controle das classes populares para os setores do capital imobiliário ou dos serviços urbanos, seja pela criação de novos serviços e equipamentos urbanos que serão geridos pela iniciativa privada. Na área de transporte, lazer, VLT, metrô, seja o que for. Aliás, as reformas e construção dos estádios se construiu no primeiro grande laboratório de efetivação das PPPs. As PPPs foram aprovadas como lei, mas poucas cidades efetivamente tinham desenvolvido, efetivado parcerias público-privadas. Eu estive conversando com um dos secretários no âmbito da pesquisa e ele se orgulhava. A primeira do Nordeste, nós fizemos, era um estádio. Né? Quer dizer, então os estádios se construíram nesse laboratório e agora já está tudo é PPP. Né? Quer dizer, em outras palavras, nós estaríamos diante de um processo de destruição criativa e de acumulação por espoliação, para usar o termo do Harvey, e esse termo da destruição criativa é um termo importantíssimo para a gente entender o que está acontecendo no planejamento, que é um termo originalmente do Schumpeter, mas resgatado pelo Harvey e pelo Brenner, vinculado a essa nova rodada de mercantilização e elitização da cidade, né? Onde certas áreas passam a se constituir em mercadorias destinadas à classe média, às classes altas, que têm poder aquisitivo para pagar pelas habitações e serviços que serão oferecidos. Né? Quer dizer, então, como sublinham o Neil Brenner e o David Harvey, essa nova rodada de mercantilização requer a destruição criativa não apenas de áreas físicas da cidade, a reconfiguração urbana que eu já mencionei, mas também uma destruição criativa das instituições governativas, criando novos órgãos, novas regulações, destruindo ou bloqueando a efetividade das antigas regulações, como parece ser o caso dos planos diretores participativos. Quer dizer, é preciso bloquear a sua implementação. E é preciso criar... Por que conselho? Eu crio agora o grupo da Copa, quer dizer, legitimado pela ideia do desenvolvimento. Quer dizer, então, há uma destruição, deslegitimação, ou bloqueio da efetividade dos instrumentos, dos canais associados àquela governança que parecia que ia emergir, e a construção de novos aparatos, novas regulações, novas leis, né, quer dizer, novos espaços de gestão vinculados ao neoliberalismo empreendedorista.
Em terceiro lugar, as intervenções em curso revelam a incapacidade do Estado em se pautar por critérios universalistas centrados no objetivo da inclusão social dos diferentes grupos sociais das cidades e a adoção de um padrão autoritário de intervenção centrado na exceção. Muitos autores chamam isso de cidade de exceção ou de padrão de exceção, focado em certas áreas da cidade com capacidade de atração de investimentos, subordinando as políticas implementadas de forma discricionária aos interesses dos grandes grupos econômicos e financeiros que comandam a nova coalizão empreendedorista empresarial. Os projetos determinam o que pode e o que não pode ser realizado. No caso, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Os projetos determinam as comunidades que podem ou não podem permanecer e aquelas que precisam ser removidas. Legitimados, em primeiro lugar, pelo discurso do desenvolvimento e, de forma subsidiária, pelo discurso da ordem, da ilegalidade fundiária, do risco ambiental. Quer dizer, o discurso que eu vou utilizar para garantir a exceção é a DOC, não é mais o padrão universalista de intervenção. Se existem direitos coletivos e sociais estabelecidos no Estatuto da Cidade, esses serão aplicados de forma diferenciada, segundo o grupo social envolvido em um determinado conflito. Quer dizer, então, o Chico de Oliveira fala, né, quer dizer, o abandono de um padrão universalista de intervenção na cidade e, ao invés da regra submeter a exceção submete a regra. Quer dizer, é isso que vale. Bom, e no caso da Copa, isso é evidente, com toda a subordinação à FIFA, à COI, etc. Bom, e por fim, cabe levantar algumas questões relativas ao conflito contemporâneo entre os processos de mercantilização e desmercantilização da cidade. Já falei, quer dizer, é ingênuo pensar que a difusão dessa governança empreendedorista é alcançada com base na opressão, com base então na ditadura. Quer dizer, ou na afirmação explícita, olha, vamos promover a desigualdade, vamos promover a exclusão social. Ao contrário, né? Quer dizer, percebe-se que esse processo de mercantilização em curso decorre, em geral, do acionamento de alguma modalidade de discurso em torno da defesa dos direitos individuais, ou em torno de uma cidade melhor, de uma cidade mais... o discurso da Prefeitura do Rio de Janeiro é uma cidade integrada. Quer dizer, a cidade integrada. Quer dizer, então, portanto, quer dizer, há o acionamento também de um certo discurso em torno dos direitos, só que esse direito é um direito individual. E, além disso, quer dizer, não vou ter tempo de me aprofundar, quer dizer, mas uma das marcas de legitimação da utopia, ou uma das marcas da utopia neoliberal, seria exatamente a defesa dos direitos individuais, em contraposição aos direitos coletivos. Quer dizer, não é à toa, chama atenção o Harvey, né, quer dizer, que nunca se viu tanta organização, seja institucional, seja no âmbito da sociedade, de defesa dos direitos humanos individuais. Quer dizer, e a negação dos direitos coletivos como capazes de subordinar os direitos individuais. Direitos individuais, lê-se, sobretudo, em primeiro lugar, o direito à propriedade, né, quer dizer, o direito do indivíduo à propriedade. Né, quer dizer, então, e, em segundo lugar, quer dizer, a questão é que esse projeto não é resultado de um projeto de cidade democraticamente construído. Né, quer dizer, na verdade, é um projeto decidido de forma autoritária e imposto à sociedade. Bom, a partir desses elementos, né, quer dizer, inspirado numa outra pessoa cara a esse debate do campo da reforma urbana, Henri Lefebvre, nós podemos dizer que o enfrentamento desse novo contexto de aprofundamento da mercantilização da cidade contemporânea exigiria uma dupla estratégia de atuação articulada e inseparável. A estratégia do conhecimento e a estratégia sociopolítica. Quer dizer, no âmbito do conhecimento, essa estratégia implicaria no aprofundamento conceitual das transformações urbanas que estão em curso, no estudo das características da governança empreendedorista empresarial, o estudo das normas de direito, das brechas que o direito permite para enfrentamento dessas violações, e uma crítica radical aos modelos de planejamento urbano fundados na mercantilização da cidade, na sua subordinação à lógica do capital, na perspectiva de consolidar um campo de conhecimento em torno do fenômeno urbano contemporâneo. Nesse sentido, mais uma vez, como já foi falado aqui, deve-se saudar esse evento como um evento que contribui nessa perspectiva. E no plano sociopolítico, essa estratégia deveria estar centrada no que a gente pode chamar na organização de uma rebeldia criativa que envolva os conflitos em torno
da desmercantilização da cidade, nos diversos campos nos quais nós nos encontramos, no direito, no planejamento, nas políticas públicas, no campo de atuação de cada um de nós, e a construção de novos projetos de cidade justa, sustentável e o mais importante, radicalmente democrático, que, tal como a destruição criativa da qual nos fala Brenner e Harvey, pode exigir a destruição de parte dessa cidade, de parte das normas e regulamentos que subordinam a cidade ao capital e a construção de uma nova regulação e de uma nova cidade que efetivamente permita a emancipação humana. Quer dizer, então, essa rebeldia criativa tem um enorme desafio de romper com a hegemonia neoliberal, empreendedorista e empresarial e construir uma nova utopia do direito à cidade. Bom, é isso para provocar a nossa reflexão. Eu agradeço mais uma vez o convite para estar aqui presente. Eu tenho uma provocação a fazer a ambos. Não é daquelas que a gente conversou, é só em relação ao que foi dito. Pelo que vi, as duas exposições se preocupam muito com as minorias. A minoria à minha esquerda é a minoria das populações tradicionais. A minoria à minha direita é a minoria dos excluídos pela mercantilização das cidades. O que pretende a minha direita é a integração da cidade e a democratização dos espaços urbanos. E o que se defende à minha esquerda é o respeito aos direitos individuais das populações tradicionais, inclusive nas cidades. Eu gostaria de ouvir a sua solução e a sua solução, ou proposta de solução, ao menos, se é que há. E quantos dias mais de encontro? Bom, professor, eu acho que é difícil, não sei se é a nossa missão, né, apresentar soluções ou propostas de soluções, mas provocar pelo menos uma reflexão, né? Eu acho que esse tratamento universal, né, universalista das intervenções urbanas, de fato ele tem um problema, né? Ele pode, e de fato o abandono dele gera problemas muito grandes, mas a outra face da moeda é que ele também pode ter a capacidade de tratar todas as comunidades de maneira igualitária. Então é óbvio que um tratamento universal tem que partir do reconhecimento da diferença. Eu não sou contra, né, nenhuma política urbana universal, mas que ela surge a partir do reconhecimento da diferença. Em relação às populações tradicionais, eu não sei se essas pessoas estão preocupadas necessariamente a refletir sobre o modelo de desenvolvimento. Eu acho que essa discussão só chega para elas no sentido do conflito. Elas desconhecem, né, essas relações, né, os conceitos jurídicos, muitas vezes passam, né, as pessoas passam pela vida e não tem problema nenhum com elas, ignoram completamente. Agora, no momento do conflito, é que elas se deparam, por exemplo, com o direito de propriedade, porque do outro lado tem um cara argumentando lá o uso da propriedade para que elas possam sair do seu lugar. Então, eu não sei se necessariamente aqui eu e o professor Orlando defendemos coisas tão distintas, né? Eu acho que a questão é que as políticas públicas, evidente, elas estão direcionadas. Elas estão direcionadas a partir de uma utopia, a partir de um paradigma, seja na cidade, né, esse paradigma empreendedor, mas eu acho que esses exemplos de grandes empreendimentos no estado do Ceará mostram que esse paradigma empreendedor não é só um modelo, não é, que vai orientar a intervenção urbana, ele orienta a ocupação de todo o litoral cearense, inclusive o não urbano, e traz para essas populações tradicionais talvez o mais perverso que a gente possa ter do urbano, né? O contato imediato que elas têm com o modelo de vida urbano é pela via mais perversa. Então, por exemplo, um efeito que a instalação dos parques eólicos tem gerado lá nas comunidades tradicionais é um incremento da exploração sexual. Então, a gente já tem um novo grupo de pessoas que são os chamados filhos do vento, que são os filhos das meninas que engravidam, porque tem um fluxo de trabalhadores muito grande, né? E aí essas meninas ou se prostituem ou são encantadas, né, por a possibilidade de uma nova vida, e aí a gente já tem aí os filhos dos ventos, são crianças abandonadas, né, que engravidam nesse contexto aí da instalação dos parques. Bom, eu não sei, eu realmente me recolho à minha insignificância, eu não sei se eu tenho a possibilidade de apresentar assim, uma solução, porque eu acho que nesse cenário de
de um país tão pluriétnico e tão multicultural, qualquer seleção, qualquer, né, possibilidade de pensarmos numa solução, ela não se enquadra na realidade tão diversa que essas comunidades vivem, né? A gente não tem noção do que é viver uma comunidade tradicional como essa. Por mais que você vá dançar o toré, tomar mocororó com os índios, você tem uma vivência particular a partir dos seus paradigmas, a partir da sua história de vida, né, que é diferente da história de vida deles. Então, o máximo que você consegue ter é uma experiência diferente vivendo com eles. Mas você não consegue entender qual é a relação que essas comunidades têm com a natureza, a cosmovisão dessas comunidades. Então, eu não sei se há uma solução em relação a isso. O Estado é capaz de pensar numa solução que consiga agradar todo mundo ao mesmo tempo, né? Lógico, não estou querendo aí pregar o fim da história e dizer que tudo se acabou, não é isso não, mas eu acho que é um esforço tremendo, que talvez aqui o meu papel seja muito mais provocar e trazer essa realidade para que a gente saia daqui um pouco, né, pensando na pluralidade que existe. Só para finalizar, porque eu acho que também pelo andar da hora eu já vou fazer minha fala final. Só uma coisa que eu não coloquei, que eu acho que tem muito a ver com o que o professor Orlando coloca, que é a questão dos planos diretores participativos. A pesquisa foi em 2007. O que a gente constatou lá no Ceará, na pesquisa dos planos diretores participativos, foram 27, eu acho, municípios pesquisados lá, é que em alguns deles os planos diretores são anteriores ao Estatuto da Cidade, como, por exemplo, Juazeiro, Xadá, porque eles foram frutos de um investimento do Estado do Ceará. E aí muitas vezes a gente esquece como os governos estaduais são atores, muitas vezes, mais protagonistas do planejamento urbano e da intervenção urbanística do que o próprio município. Esse projeto do Estado do Ceará era um projeto de desenvolvimento urbano e gestão de recursos hídricos, e ele atingiu 50 municípios, né, dos quais 46 tiveram planos diretores produzidos por assessorias técnicas contratadas pelo Estado. Muitas delas eram as mesmas equipes de assessorias técnicas. Então, se você lia os planos diretores, eram os mesmos princípios, mesmos instrumentos, mesmas linguagens. Às vezes a apresentação de PowerPoint da equipe técnica até confundia o nome dos municípios, porque era tudo, né, baseado no mesmo padrão, né, no mesmo eixo. E aí um município como Juazeiro, na região do Cariri, que hoje é uma região que tem uma metropolitana, de 9 municípios, continua com o mesmo plano diretor de 2000. O Estatuto da Cidade aconteceu, deu prazo, o Conselho da Cidade esticou o prazo, o município de Juazeiro, nem o Poder Público nem percebeu. E agora o que é a questão? 10 anos depois do Estatuto, há uma nova leva, uma nova licitação do governo do Estado do Ceará para refazer planos diretores de vários municípios. O Estado do Ceará tem dos 184 municípios, 92 têm mais de 20 mil habitantes, ou seja, bem metade mesmo, 50%. Dos que têm menos de 20 mil, alguns estão em região metropolitana, mas vamos considerar aí que nós precisaríamos de 90 municípios com planos diretores pelos critérios do Estatuto da Cidade. O governo do Estado faz plano diretor de 50 desses 90. Então, na verdade, o grande planejador urbano, né, o ordenador do território dos municípios lá, tem se revelado o Estado, dentro desse paradigma de desenvolvimento que a gente viu aí dessas grandes obras. Bom, é isso. Eu queria mais uma vez agradecer, dizer que é uma grande satisfação estar aqui ao lado do professor Daniel e do professor Orlando, e dizer uma coisa que eu já disse para a professora Daniela várias vezes, mas eu acho que é importante dizer aqui em público, né? Um evento como esse que se realiza na PUC, talvez vocês não tenham a dimensão de como ele ressoa para universidades por aí afora. Eu lembro que há 1 ano e meio, quando nós nos encontramos no Congresso do IBDU em Brasília, a professora Daniela estava super contente porque ia oferecer a disciplina de Direito Urbanístico e foi um grande sucesso. Várias disciplinas, né? Os alunos aderiram, os alunos da graduação. Em razão dessa experiência aqui da PUC, várias faculdades do país, e eu digo isso porque a minha é uma dessas, eu consegui oferecer uma disciplina de Direito Urbanístico porque a PUC é uma referência para muitas faculdades, centros universitários e universidades por aí afora, né? Curso de Direito por aí afora. Então, às vezes, a realização de um evento como esse, aqui na PUC,
tem uma dimensão que extrapola a nossa própria capacidade de compreender, né? Então, eu queria muito agradecer, não pelo fato de eu estar aqui na mesa, mas pelo fato do pioneirismo que a professora Daniela, o professor Nelson e os professores aqui da casa têm tido. A gente sabe que não é fácil, né, enfrentar um conselho departamental, ir atrás dessas disciplinas. Eu acho que isso, de fato, tem muito valor e precisa ser considerado. Obrigado. Eu também compartilho com o Henrique a ideia de que a gente falou muito mais ideias convergentes, portanto não me sinto numa postura de divergência com as falas do Henrique. Mas eu, assim, gostaria de levantar alguns pontos e depois responder a sua pergunta. Mas, assim, primeiro, aqui, a pesquisa foi iniciou em 2007 e acabou até 2010. Um dos critérios era serem planos elaborados pós-Estatuto da Cidade. E eu tenho muita... Se for o Estado o grande planejador, pode até ser. Se for, está ótimo. A minha dúvida é que eu acho que o grande planejador é o capital. Entendeu? Quer dizer, então eu tenho realmente muita dúvida. Se for, eu saúdo muito o Ceará. Entendeu? Quer dizer, mas eu tenho muita dúvida. Eu acho que são planos elaborados, talvez, para não serem cumpridos. Agora, eu acho que o grande planejador, infelizmente, ainda é o capital. Mas vamos lá. O que fazer? Outra coisa, Henrique. Concordo totalmente com você, o reparo que você faz em relação ao universalismo. Porque hoje o debate contemporâneo está apontando para a necessidade da gente reconceituar a própria ideia de cidadania. Porque também está fundada a ideia de cidadania, está fundada na ideia da universalidade dos direitos. Quer dizer, existe hoje todo um campo de discussão que reelabora esse conceito como cidadania complexa. O cara cedo, e está no campo do direito, esse debate em vários países, Espanha, etc. Então, eu diria, hoje nós precisamos de um universalismo complexo, certo? Quer dizer, para ficar nos marcos desse debate em torno da cidadania. Não universalismo que desconsidera as especificidades e diferenças. E o Harvey diria, o direito à diferença, ou o direito à desigualdade, a desigualdade não a desigualdade social, a desigualdade no sentido de um desenvolvimento geográfico desigual, no bom sentido da palavra, né? Quer dizer, na qual cada comunidade tem o direito de definir em que lugar e como quer viver, o estilo de vida. Mas vamos lá, o que fazer? Eu acho que a primeira coisa, eu não vou segurar, eu vou provocar agora, Daniel. A primeira coisa é desnaturalizar, romper com o senso comum, romper com as falsas ideologias. Por exemplo, a gente que pensa que quem gera riqueza são os empresários e as empresas, entendeu? Mas desde Marx a gente sabe que quem gera riqueza é o trabalho. Há várias maneiras de organizar o trabalho e uma delas é o trabalho organizado de forma capitalista. Mas não é a única. Existem possibilidades de liberar o trabalho dessa relação de exploração, não no sentido moral, porque há uma exploração da mais-valia, e colocá-lo dentro de uma outra relação emancipatória. Então, o que gera riqueza é o trabalho, não é nem o empresário, nem a empresa. Mas vamos lá. Se eu responder a tua pergunta, eu vou cair num erro de princípio, porque a resposta não pode ser uma resposta individual, tem que ser uma resposta coletiva, dada coletivamente por todos nós. O que a gente pode fazer é apontar alguns princípios. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos, como eu falei, que apostar na estratégia do conhecimento. Depois nós temos que apostar na estratégia sociopolítica. Ser rebeldes, organizar a rebeldia, conflito, ser conflituoso. Eu acho que nós temos que apostar nisso. E apostar nas pequenas conquistas. Eu acho que qualquer vitória nesse conflito da mercantilização, da desmercantilização, nós temos que reconhecer como um espaço de esperança e ousar. Por que que a gente tem que aceitar que qualquer um pode ter quantas propriedades pensa na cidade? Uma pessoa precisa de mais de 2 propriedades? Eu diria, porque não precisa de uma pessoa precisa de mais de uma, mas tá bom, vou fazer a concessão, uma pessoa precisa de mais de 2. Agora, é loucura, não sei para quê. Quer dizer, a gente aceita, naturaliza a ideia de que a habitação é um negócio, é um investimento. A gente fica feliz quando a nossa moradia se valoriza. Eu olhei no jornal, o meu apartamento agora vale tanto. Quer dizer, a mercadoria, a habitação, a moradia, não é mercadoria.
e não pode ser concebida como mercadoria. E tudo que a gente faz para tirar essa noção, vencer essa noção e conseguir efetivamente construir uma cidade na qual a moradia seja concebida como um direito, eu considero uma vitória, um espaço de esperança. E por fim, eu acho que é apostar na construção, antes de falar do último ponto, e apostar na radical democracia, na radical democratização dos processos decisórios. Eu acho que esse é um outro ponto importante. Quer dizer, a cidade tem que ser fruto da decisão de todos. Porque nós estamos falando não de ruas, de prédios, de calçada, nós estamos falando de um estilo de vida. E quanto a isso, todos nós temos algo a dizer. Em que cidade, como queremos viver? Todo mundo tem algo a dizer sobre isso. Então a cidade não pode ser objeto da decisão de um, de dois, de três, nem de meia dúzia de experts. E por fim, eu acho que é fundamental para que a gente consiga reconhecer essas diversidades, essas especificidades e construir uma unidade na diversidade, é a construção de novas utopias, porque eu acho que todo projeto está fundado, está orientado e assona alguma modalidade de utopia, uma utopia efetivamente emancipatória que seja capaz de apontar para uma nova cidade, uma cidade efetivamente justa, sustentável e democrática. É isso, obrigado. Gostaria de convidar a professora Daniela Lipori para subir à mesa para fazer o encerramento, mas eu gostaria de fazer um comentário apenas, que não é provocação, para você ensinar sobre o assunto. Eu conversava com a professora Daniela Lipori em instantes que me veio uma ideia de Jerico à cabeça. Eu começar a pensar sinceramente que a desapropriação é inconstitucional no modelo brasileiro. Por uma razão simples. A Constituição prevê que você vai indenizar o sujeito pelo preço de mercado, mercantiliza a casa, a residência, o domicílio. Se diferentemente o sujeito é aquele que explora o mercado imobiliário, esse se levar o preço, tá bom. Se não levar o preço, eu não sei. Mas me parece que na perspectiva das populações tradicionais, daquele sujeito que vai ser especialmente gravado em prol do interesse público, que não é interesse, são interesses públicos, são vários interesses. E vou dizer, na perspectiva do desenvolvimento nacional, que não é local, não é regional, não é das populações tradicionais, não é do indivíduo, não é da pessoa humana, é na perspectiva do desenvolvimento nacional, o Estado tem um dever. E se o Estado tem um dever, os exercentes de poder têm dever, os eleitos têm dever. E quem tem dever elege prioridades, porque ele foi eleito. Inclusive a prioridade de errar, se for o caso. Eu estou me referindo ao venal, não é isso. Quero dizer que quem é eleito e é do bem, expressa a cidadania como humanos, tem o direito de acertar e de errar. Mas tentar, pelo menos ele tem esse direito. Ele vai promover o desenvolvimento que ele acha que naquela política que pode implementar, daquilo que se legitima pelo direito. Se o direito, agora, dogmaticamente falando, não se autocontrola, é um problema dos operadores do direito. Talvez não seja do direito, nem da sociologia, nem da antropologia, nem a questão cultural em si. Nós não damos atenção. Nós não damos atenção. Então parece que é hora da gente realmente pensar. Quem sabe os grandes empreendimentos será uma discussão à tona. Por que minha casa em torno do estádio? Eu não quero vender. Ah, você vai ser desapropriado para receber o justo preço. Eu não quero o justo preço. Aqui a gente se dispõe em crime dos encargos públicos. Aqui eu estudei responsabilidade patrimonial e contratual do Estado por ato legislativo lícito e ilícito. Em que você diz que alguém que vai se ver especialmente lesado deve ser indenizado. Mas, pessoal, isso é pouco. É muito pouco, pensando bem. Não está certo. A desapropriação é um furo na Constituição, é inconstitucional na Constituição daquele que tem um imóvel. Porque isso não tem preço. Isso confere dignidade à pessoa humana. Professor Daniel, a palavra é sua. Obrigada, professor Daniel, Orlando, Henrique, todos os presentes. Sensação de missão cumprida, de uma ideia que nasceu em grupo em outubro do ano passado. E preciso fazer, óbvio, a referência de quem trouxe o evento até aqui, que é a Débora, a Milena, a Iris, a Luciana e o Eduardo, meus orientandos, que desde outubro, sentados juntos, começamos a pensar a ideia de um evento. Eu falei, está na hora de fazermos um evento, está na hora de dizermos para quem quiser ouvir, que temos algumas ideias e que queremos compartilhar e ouvir o que os outros têm a dizer. Sabíamos que a iniciativa era completamente maluca, tanto era maluca que
Tá? O grupo falava assim, não, vamos colocar a chancela da PUC, vamos falar para a PUC endossar. Eu falei, não, porque daí não vai sair nunca. Vai sair, não é ou não é? Não, mas como é que a gente vai pedir isso para a CAPES, para a FAPESP? Nós, fazer isso? Falei, vamos. Se não der certo, não deu, mas existe uma possibilidade, porque se for pela PUC, não vai dar certo. Se eu for pedir para o departamento, não vai sair. Se eu for pedir para os outros, isso não vai acontecer. Então, vamos tentar fazer e mostrar que nós somos um grupo e podemos ter um reconhecimento como um grupo. Vamos tentar, né? E a partir de uma situação de tentativa nas fontes de fomento, que o grupo foi vencendo essa batalha burocrática de fazer um projeto e pedir, e como é que organiza, que também é um suador danado vencer essa parte, né? E fomos elaborando, fomos convidando, quando, por exemplo, convidei Orlando, que não conhecia, que também foi os meus outros atos malucos. Eu queria convidar gente de todas as áreas para vir falar sobre alguns dos temas que eu achei que eram importantes, que eu baixou o Espírito Santo. Eu comecei a fazer umas pesquisas de quem seriam essas pessoas estratégicas e tinham que ser esparramadas pelo Brasil e em diversas universidades, né? E aí, de recepção absoluta, né? De recepção absoluta, não só Orlando, que eu não conhecia, nos vimos hoje pela primeira vez, não é isso, Orlando? Pois é, veja que interessante a situação, não é? O Henrique, sim, eu já conhecia, e vários dos outros, não todos. Mas acreditamos nisso, acreditamos e fomos tendo uma surpresa atrás da outra. Chegamos em fevereiro, não tínhamos tido resposta de ninguém, nem da CAPES, nem da FAPESP, e aquele frio, e eles chegavam para mim e falavam, ninguém responde, ninguém fala se vai acontecer ou não, como é que faz? E aí, acho que foi, na verdade, eu acho que o meu papel principal foi nesse momento só, na verdade, porque o resto eles fizeram tudo, né? Eduardo e as quatro aqui, o quarteto fantástico. Foi esse só o momento que eu acho que eu realmente colaborei. E quando eu falei para elas, eu decidi, dentro de mim, que eu vou pagar o preço dessa iniciativa. E acho que quando a gente toma uma decisão e tem certeza da decisão que tomou, é muito interessante isso, porque vem uma tranquilidade fantástica a respeito disso. Você está disposto a pagar o preço da sua decisão, porque você tomou uma decisão mesmo. Não é? Então, eu não tive ansiedade, aflição em nenhum momento, porque eu estava disposta a pagar o preço, que eu não sabia exatamente qual era a extensão. Eu brinquei já com alguns colegas que poderia ser, por exemplo, não é? Que eu poderia ser riscada do caderninho de muita gente que eu conheço. Né? Entre outros detalhes mais sórdidos. É um preço, não sei, né? Mas foi importante. E a coisa é tão interessante que a partir do momento que eu compartilhei isso e tranquilizei, né? E falei, inclusive eu fiz reserva financeira, porque se a CAPES não resolver, se a FAPESP não resolver, se ninguém resolver absolutamente nada, vai acontecer porque eu vou pagar o evento inteiro. Mas precisava disso até para que o grupo tivesse a coragem de continuar também me ajudando a tomar todas as providências, que não são poucas. E aí fomos tendo a felicidade de ter uma resposta positiva atrás da outra, né? Não tivemos um entrave na PUC, não é isso? Nenhum entrave na PUC. Da decisão, do núcleo de eventos, que foram fantásticos, de todo o pessoal da gráfica, de todo o apoio, de todo o suporte, uma pessoa, um profissional melhor que o outro aqui dentro nos ajudando, na CAPES, na FAPESP, avisaram, aprovaram, né? E aí depois as grandes surpresas, porque nós, e vou ser sincera, não pedimos para a ONU reconhecer esse evento como preparatório. Na verdade, nós estamos trabalhando desde janeiro com a tentativa de mostrar para a ONU que nós, formiguinhas, queríamos ser amigas do elefante, que é a ONU, né? Era a formiguinha com o elefante querendo conversar, né? Então, queríamos estar na Rio+20, que não é um evento aberto, um evento fechado, super controlado, tá? Que o grupo de pesquisa queria ir lá conversar também. Falar, sei lá, de repente a gente dá um palpite, né? Vamos lá, somos uma instância de ciência e pesquisa. Então, isso nós entramos num processo de credenciamento, que também
foi o grupo que fez, na verdade eu fiquei de elemento figurativo, porque foram eles que fizeram isso, e passamos por vários processos de credenciamento de etapas, né, no processo da Rio+20. Né? E a resposta aqui foi, que assim, a gente demorou para entender o que significava isso, né, quando veio a informação da ONU, que eu recebo um e-mail da ONU, mas já recebi um e-mail da ONU, é bacana, não é? Dizendo que o evento tinha sido considerado um dos 4 eventos no país, né, preparatórios oficialmente para o Rio+20, porque é muito fácil colocar o logo, a gente vê o logo da Rio+20 em todo canto, mas só tem esse mais 3 no país que foram reconhecidos pela ONU como eventos oficiais. O único aqui no estado de São Paulo é esse, não é? E primeiro veio isso, por coincidência, no dia eu tive que ir a Curitiba, eu falei, hoje ninguém estraga meu humor, pode fazer o que quiser comigo, né? Porque realmente, quer dizer, o que era aquilo, que dimensão era essa, e aí você vai entendendo o que significa, e depois de um tempo veio a informação deles que o grupo de pesquisa tinha sido reconhecido como uma instância de produção de ciência e foi sim cadastrado no que eles chamam lá de major groups, e nós conseguimos, esse nosso grupinho, credenciais para trás junto com as autoridades na Rio+20 e trabalhar junto as questões ali dentro. E pesquisando quem são esses grupos aqui no Brasil, só temos nosso e mais um outro grupo de pesquisa que conseguiu esse reconhecimento, que não é do direito e nem é de São Paulo, eu não tenho contato com eles. E aí a família ficou amiga do elefante, né? É essa a história. Não é? Então é tudo inédito? Sim, é tudo inédito, é tudo novo, é tudo uma experimentação. E eu acho que hoje, que é óbvio que não finaliza o evento em si, né? E eu tive algumas abordagens de colegas aqui da PUC esses dias e gostaria também de deixar essa mensagem. Quantas pessoas tem no evento? Aí eu olhei bem e falei, olha, vamos fazer a seguinte distinção. Primeiro, o evento está acontecendo, este é o grande marco. Este evento acontecendo neste formato, para mim, já é o grande ganho. Segundo, a plateia é altamente qualificada. E eu não tenho nenhuma vontade de ter um bando de estudantes que entra e sai, atende telefone, faz aqui na porta, que ri, que conversa, que dorme, só para ter um bando de gente na plateia. Não me interessa. Não me interessa. Então, quem está lá, está. E essas pessoas me interessam. Né? Falei, além do que o evento está sendo filmado, vai ser produzido um vídeo. Também vamos fazer um livro publicado pela Editora Fórum com as falas e com as reflexões de todos que aqui participaram, para não dizer que a síntese disso daqui vai ser pontuada pelo grupo e mais mediadores, e que nós vamos fazer uma síntese do que foi pontuado aqui, inclusive para levar para Rio+20 e também para o Fórum Urbano Mundial, que vai acontecer na primeira semana de Nápoles. Não é? Então, encerra hoje esse evento aqui, mas o que nós percebemos, eu acho que ficou essa mensagem, e o ambiente gerado aqui nessas 7 mesas que aconteceram além da abertura, foi um ambiente, eu vou dizer, todos unidos venceremos, não é bem essa situação, mas é mostrar que o direito pode conversar, não é? E que a gente pode ouvir, e eu vi algumas transformações acontecendo ao longo dessas 7 mesas. E acho que esse também é um ganho imenso, né, de pessoas que estavam aqui, e eu percebi algumas transformações, porque são pessoas que nunca tinham sentado com outros profissionais e ouvido outros profissionais. Aliás, ouvir já é a grande coisa, né? Porque muitas vezes são profissionais que são convidados a falar. E aí você coloca algumas pessoas na posição de ouvir, né? Ela não é para ela falar, é para ela ouvir ali. E, no final, foram momentos extremamente importantes. Então, eu acho que teve tantos ganhos, não é? Eu me sinto particularmente vitoriosa. Eu acho que, muitas vezes, nós exercemos na vida um papel muito mais de instrumento, acabamos sendo um instrumento de uma série de situações. Então, eu me sinto muito mais instrumento de uma série de conjunção de situações do que, na verdade, saindo de mim coisas, situações brilhantes, né? Posso estar sendo um grande elemento convergente aqui, e isso, claro, que me envaidece, mas eu tenho certeza que os efeitos multiplicadores acontecem.
E de maneira muito prepotente eu coloquei primeiro elemental, né? Porque eu nem sabia, não tinha a menor ideia. E eu inventei, adoro inventar uma sigla. A gente estava conversando de grupo de pesquisa hoje à tarde. Então vamos fazer grupo? Eu já fiquei lá, vamos inventar o nome, né? Eu amo inventar o nome de coisas. Então eu que inventei o nome do grupo e coloquei lá o primeiro elemental. Porque a gente tem que ter sonhos, pretensões, e acho que são todas muito legítimas, porque sim, tenho vontade que haja outro, e que aconteçam outras modelagens, e que as pessoas se conheçam. E agora o Daniel um dia vai encontrar com o Orlando no avião qualquer, e aí vão trocar grandes ideias e cartões, como não sei quem vai encontrar com não sei quem. E eu acho isso fantástico, eu acho isso muito bom, porque eles nunca se encontrariam em outras circunstâncias, não é? E isso é muito bom. Então, só para falar agora com relação às falas, mas é muito rápido, eu gostaria de pontuar. Orlando, você foi a terceira pessoa nessas 7 mesas, não chega nem a metade, mas é quase isso, que falou de utopia. Foi uma palavra que eu não ouvia há muito tempo. Não ouvia há muito tempo, as pessoas não usam. Ele foi a terceira pessoa que falou de utopia. Não deixa de ser um sinal, construção de utopia. O outro falou que não poderíamos abandonar a utopia, o outro que sem utopia não se pode viver. Inclusive, quem tem discurso positivista falou isso. Não podemos abandonar uma utopia. Quer dizer, existe sim a necessidade de construção de sonhos, né? de ir em direção àquilo que almejamos como ideal, porque senão a gente se perde em direção a qualquer canto. Então, eu acho que essa é uma palavra-chave a trazer reflexão. A outra, sim, também é integração. Integração, né? O governo conversar, o Estado se entender, gestão de integração o tempo inteiro, e não fragmentação, porque foi muito claro. As 7 mesas não combinei, não pedi, dei liberdade absoluta a todos. Eu inventei os temas, mas a liberdade deles foi absoluta. Eu falei, diga isso, aquilo. Todos trouxeram posturas analíticas, críticas a respeito dos temas, o que eu também acho bastante sintomático, porque ninguém trouxe soluções. Ou seja, estamos no momento de pensar, de refletir, de pontuar e de, talvez, juntos, né, em algumas modelagens, encontrarmos soluções. Eu acho que essa também, porque todas as mesas tiveram essa dinâmica de uma maneira muito espontânea. O Daniel me perguntou essa semana, Daniela, pelo amor de Deus, como é que vai ser minha mediação? Eu não entendi ainda. Eu falei, Daniel, confio em você. Foi ou não foi? O negócio é o seguinte, você é presidente e mediador, você vai ouvir um, você vai ouvir outro, provoca, conversa, bate um papo. Eu confio em você, você dá conta, né? Por quê? Porque era, na verdade, porque de alguma maneira as coisas pudessem acontecer, pudessem aparecer, que a gente não tivesse que ficar com conformações muito quadradinhas na cabeça, agora eu preciso cumprir este papel. Não era para cumprir papel, né? Era para ter aqui, como a gente fala no interior, não brainstorm, mas um toró de parpite, quer dizer, vamos lá ver, vamos ver o que acontece. Eu acho que a missão está mais do que cumprida. Eu agradeço realmente a presença de todos aqui, né? Alguns de vocês que estão aqui desde a primeira mesa, alguns que se organizando pela cidade conseguiram chegar, às vezes na hora, às vezes não muito, não me interessa, mas estão aqui. E espero realmente que a gente possa realizar esse segundo elemental quem sabe daqui 2 anos, porque de um ano o grupo não vai me abandonar. Se eu falar que eu quero começar outro em outubro, eu tenho uma certeza absoluta que eles vão olhar, não, vão mudar de ideia, mudam de orientadora e tal, né? Mudam de calçada. Então vamos dar um tempo para tudo, né? Eu acho que a cada 2 anos é de bom tamanho. Espero realmente, espero que também tenha ficado para vocês algumas reflexões, algumas possibilidades, algumas análises, né? E agradeço muitíssimo a oportunidade que vocês me deram também de crescer, de ouvi-los. E vocês não têm ideia o tanto que eu cresci esses 2 dias ouvindo a todos que estão aqui, a todas as considerações, a todas as pontuações. Eu realmente cresci muito esses 2 dias. Muito obrigada a todos e eu dou por encerrada esse evento primeiro elemental. Muito obrigada.